Books. Eu estou aqui na frente da Vanessinha, que é a nossa mentora, né? Vanessinha, hoje nós estamos recebendo o pessoal aqui do nosso grupo, com muita alegria, né? O que você tem para nos dizer, como no mês passado a gente estava aqui em poucas pessoas, mas olha, a estrutura aqui já mudou, né? A gente tá chique, né? A gente tá tá bem chique A hoje. gente tá crescendo, graças a Deus. A gente tem até patrocínio. Isso, Hoje, olha aí, ó. a gente tem tudo. Galera, olha que Aqui show. tem aguinha com gás. Tamo chique hoje. Gente, ó, conheçam a nossa loja ou conheçam o nosso Instagram, Simbiose Store, gente, ó, canequinha aqui padrão. Tem também roupa, eu tô com a minha blusa. Gente, o começo é assim, a parte do marketing aqui, e daqui a pouco a gente já vai entrar na parte do livro. Né, Vanessa? Sim. Então, faz uma oração aí, Lucão, pra gente já começa falando de cada capítulo. Amém. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que aqui está. Muito obrigado também, Senhor Deus, por todos que estão conectados, Senhor Deus. Pai, essa ferramenta que o Senhor nos deu. Abençoa, Senhor Deus, essa noite. Que venha ser uma noite, Pai, que a gente venha compartilhar conhecimento, Pai. E que nós venhamos estar na Tua direção. Alinhar o nosso coração, Pai, com o Seu coração. Abençoa cada um que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, galera? Uhul. Glória a Deus. Galera, quem que tá aqui pode dar um grito aí, todo mundo? Vamos lá? Gente, a gente tá numa galera aqui. Daqui a pouco a Andressa aqui também tá, o Jackson, o Marco. Daqui a pouco eles vão fazer uma rodada aqui pra vocês verem. Nós estamos com a galera aqui na nossa sala. Vanessinha, vamos começar? Bora lá. Já estamos atrasados. Gente. Primeiro podcast é assim. Só lembrando a todo mundo que tá conectado aí. Ao final dessa live, a gente vai ter um momento especial, a gente vai fazer um sorteio. Então, acompanhe a nossa live aí, ó. Que eu tenho certeza. Até o final, galera. Vai acompanhando a nossa live. Vai mandando... Cara, tem um aviãozinho? Manda um aviãozinho pro teu amigo aí. Porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado e ele também. Fechou? E vai comentando também, galera. Aqui também, ó. A galera tá mandando assim, ó. Vai comentando também. A gente vai pegando. Gente, é muito engraçado isso aqui, mas vamos lá. Fechou? Fique na live até o final, hein? Fechou, Vanessa? Fechou. Então, hoje a gente vai conversar sobre o livro Louco Amor, do Francis Chan. É o nosso terceiro livro do Simbiose Books. E a gente viu como Deus está passo a passo. Assim, um livro está enganchado no outro. E Deus tem falado tudo com uma ordem e com uma profundidade muito incrível. O Deus realmente cuida de todos os detalhes, até na escolha de ordem dos livros. O Louco Amor não era para ser o terceiro livro do Simbiose Books, mas eu senti um direcionamento de mudar a ordem, trazer ele para frente. Amém. E ele é um livro muito profundo, muito de confronto. E a gente vai estar comentando capítulo por capítulo. Então, o primeiro capítulo do livro, o título já é meio chocante, é Pare de Orar. E para comentar esse capítulo, o Jean vai comentar um pouco desse capítulo. E quem mais aqui sentir vontade de destacar algum ponto que chamou a atenção, fica bem à vontade. Então, Jean, o que chamou a atenção das várias partes do primeiro capítulo do livro? O que chamou bastante atenção desse capítulo, né? Primeiro é o título, que você já começa assim, mas parar de orar, como assim, né? E quando ele começa a trazer, de fato, assim, a reflexão, né? Não só de você chegar e de taxar, de colocar muito as coisas assim de Deus ali pronto, né? Você entender com quem que você está falando, quem é Deus, a magnitude de Deus, né? Como ele é grande, como ele é majestoso. E aí ele começa a trazer um vídeo, né, das galáxias, de tudo, e onde a gente está centrado. E aquilo ali já começa nos relembrando de quem nós somos, né? Da nossa pequenez. Isso e aí. Como que Deus é tão grande e muitas vezes a gente não se importa e a gente não entende com quem a gente está falando quando a gente está orando ali, né? Jean, eu acho que isso que você falou é um ponto legal, porque nós estamos tão preocupados com a nossa vida que a gente se esquece. A gente se esquece que a gente é pequeno, né? E começando esse capítulo, isso que você falou, o autor ele traz assim, cara, lembra que você é um ser pequeno e que você pode se encontrar com Deus, que é dono de tudo. Então, que nem você falou, ele coloca a gente no lugar que é pra gente estar, né?
Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Sim, ele traz vários momentos, né? Essa lembrança, né, de quem nós somos, como nós somos mortais e que a gente vai acabar morrendo em algum momento, né? E acerca de realmente amar a Deus, né? De você ter sair daquele automático quando você vai falar com Deus, só de você despejar e pronto, né? É, isso mesmo. Eu acho muito massa que ele apresenta, assim, com um Deus tão poderoso. Tipo, todos os detalhes. Tipo, como Deus pensou em tudo, como ele é genial, incrível, maravilhoso. E ele apresenta esse Deus tão poderoso e ele já vem e pega e já começa dando os dedos, porque esse é um livro que dá muito nos dedos. E ele fala, um dos trechos aqui, logo no início, na página 29, ele já fala assim: pare e pense, será que ao invés disso não estamos vivendo como se Deus tivesse sido criado apenas para nós? Para nos servir, para nos abençoar e para tomar conta das pessoas que nós amamos? Então ele apresenta um Deus poderoso e ele já fala assim: olha, se toca, você não é para ser servido, você é para servir. Porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição que é de verdade. Deus, entende? Tipo assim, ó, Isso mesmo. Deus, faça as coisas para mim, enquanto na verdade é Deus que é o poderoso. E um dos pontos que mais falou comigo no primeiro capítulo foi a questão de temor. Temor a Deus. Deus é amor, Deus nos ama, nos dá várias coisas, mas existe o temor em lembrar o quão Deus é poderoso mesmo. Na página 25, eu marquei aqui, ó, no segundo parágrafo, que diz assim, ó: a maioria de nós sabe que fomos criados para amar e temer a Deus, como você colocou. Que devemos ler a nossa Bíblia e orar ao Senhor, pedindo para conhecê-lo melhor. Que temos o dever de adorá-lo com a nossa vida. Ponto. Mas pôr essas coisas em práticas é um desafio. Então é isso que vocês falaram, né? A gente tem que... Esse livro e esse primeiro capítulo, o cara coloca a gente na terra falando assim, ó, calma, vocês não são tudo isso aí. O Deus que vocês servem não tá ali só para fazer milagres para vocês. Então, é aquilo que você falou. É começar um relacionamento. E o relacionamento deve partir de nós, né? Não... Eu sei que Deus, a gente acredita que Deus ele está ali, disposto a nos abençoar e ter um relacionamento conosco. Mas tem que partir da gente. Tem que partir da gente. Sim. O pessoal que tá aqui do lado, aqui tá tudo Alguém quieto, mais galera. quer comentar o Não capítulo precisa 1? ficar nervoso não, gente. Esquece as câmeras, esquece tudo. Foca em nós. Legal, não enxergo. Alguém quer comentar? Eu queria ler um... Galera, tá tudo certo, deixa só um pouquinho, Gabi. Tá tudo certinho aí? Tá tudo acontecendo? Tudo certo, não? Vai lá, Gabi. Eu queria ler um trecho que, nesse primeiro capítulo, ele fala algumas características de Deus. E na característica que ele fala que Deus sabe de todas as coisas, tem uma parte que ele fala assim: ele conhece cada pessoa de maneira profunda e específica. E mais à frente, em alguns parágrafos, ele fala: esse é o Deus que dedica tempo para conhecer todos os pequenos detalhes a respeito de cada pessoa. Ele não era obrigado a nos conhecer assim tão bem, mas foi essa a escolha que ele fez. Glória a Deus. Isso me impactou muito, porque eu fiquei assim, cara, o Deus que criou o universo, que conhece todas as coisas, Sim. que, tipo assim, conhece as estrelas, que conhece os planetas, que conhece outras galáxias, tipo assim, e ele se preocupa em querer, tipo assim, conhecer a gente, não só conhecer, mas ter um relacionamento. No profundo. Tipo assim, ter um relacionamento, de olhar pra nós e falar assim, cara, eu vou te chamar de filho, de planejar o plano perfeito, de Jesus vir aqui e dar a vida por nós. Então eu fiquei, meu Deus, tipo assim, Não, que amor é esse? Eu fiquei muito impactada quando eu li isso, porque eu fiquei, cara... Deus me ama mesmo. Deus me ama. Ele é E ainda nem é o capítulo que ele fala sobre o amor, tipo, o amor de Deus. Mas nessa parte eu já fiquei, cara, meu Deus do céu, tipo... Não, é forte. Ele para tudo que ele tá fazendo pra realmente querer nos conhecer. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nesse capítulo 1 aqui, a gente tinha uma programação do livro que era entrar no site, né? Até eu marquei aqui, Mundo ele Cristão, traz né? uns vídeos pra gente Traz uns assistir. vídeos bem legais ali. E o que vocês... Adriana, você que tá com a gente aí também, você conseguiu ver esse vídeo? O que você achou daquele vídeo, olha, que ele mostra a parte das galáxias, da grandeza de Deus? Porque quando a gente começa a enxergar de um outro ponto de vista, a gente começa a entender que realmente, cara, Deus, ele nos planejou. O que você achou daquele vídeo lá? Boa noite, pessoal. Então, Que eu vou educada. resumir isso Ela na que página falou boa 30.
Eu vou resumir isso na página 30, ali tem no 3º parágrafo, está escrito assim: você é capaz de adorar Deus, um Deus que não é obrigado a dar explicações a respeito de seus atos? Será que não é arrogância da sua parte pensar que Deus lhe deve satisfações? Forte. Eu tenho uma amiga pirada que está ali tirando foto. E ela sempre, quando eu estava lendo essa parte do livro, eu já entro nessa parte que você comentou. Ela fala assim: eu vejo Deus gigantão, assim, como se ele fosse gigante, enorme, e eu bem pequenininho. E aí, quando eu estava assistindo o vídeo, eu falei: nada a ver, cara, esse negócio aí de vídeo no meio do livro. O que é isso? Sai fora! Eu nem sou astrônomo. O que é isso? Sai de mim. E aí eu realmente consegui perceber aquela frase da minha amiga, né, da Andressa. E que Deus é enorme, grande, e ainda assim, às vezes, a gente tem orgulho da nossa humildade. É, isso mesmo. A gente tem orgulho da nossa humildade. Eu ouvi essa frase um dia aqui na frente da igreja. E aí eu me lembrei de um amigo bem antigo que ele falava: tenho orgulho da minha humildade, mas era na brincadeira. E muitas vezes a gente se coloca num papel como se você, no meio de bilhões de pessoas, fosse o queridinho de Deus. E, na verdade, Deus só vai colocar algumas coisas dentro de você para que você realmente sirva aos outros. Então, é interessante você falar sobre isso, porque às vezes a gente está fazendo aqui um podcast, uma coisa assim, para contar sobre o livro, e eu creio que nada que acontece no natural não veio primeiro no espiritual. Glória porque isso foi uma coisa que me marcou muito. Forte. E aí você vai me perguntar justamente sobre isso. Forte. E Deus, no último parágrafo da mesma página, fala assim, ó: Deus é o único ser realmente bom. É Ele quem estabelece os padrões de bondade. Então, muitas vezes, no meio de todas essas galáxias e estrelas que obedecem a Deus, a gente quer fazer só o que a gente quer. E estou me colocando eu primeiro, sim, porque é mais fácil a gente falar da gente. Sim. Então, eu já no primeiro capítulo aqui, eu já entendi. Eu falei, cara, nossa, cara, eu preciso me converter de novo. Quando é que sai o segundo batismo? É sobre isso. Glória a Deus, glória a Deus. Que bacana. Dando continuidade, acho que a Gabi vai falar o segundo capítulo, não é? Eu posso só ler um trecho também que me chamou bastante atenção, só para complementar tudo que vocês já falaram, né? Que é lá no capítulo, na página 28, né? Que fala assim: se minha mente tem o tamanho de uma latinha de refrigerante e Deus tem a dimensão de todos os oceanos juntos, seria uma estupidez de minha parte dizer que ele se limita à capacidade de água que cabe dentro de minha latinha. Deus é muito maior e está infinitamente além da nossa vida, limitada pelo tempo, tão dependente de ar, alimento e sono. Eu acho que esse primeiro capítulo, assim, esse trecho, ele resume tudo, né, o que a gente fala, assim, do tamanho de Deus, e que muitas vezes a gente quer, né, trazer Deus e colocar naquilo ali, né, quer limitar Deus, que Deus é só isso, Deus é aquilo outro, né, em vez de realmente se jogar para conhecê-lo cada vez mais, né. Era só finalizar assim. Jean. Deus gigante, né, a gente pequenininho. E tudo isso que o Jean falou também, né, tem aquela parte da gente ter medo de deixar o controle na mão de Deus, né? Cara, a gente pode voltar para isso mesmo que você falou. Um Deus tão grande, será que ele não sabe o que é o melhor para nós? Ou será que nós, com a nossa pequenez, sabemos? Então, cara, esse primeiro capítulo aqui já te dá no meio nesse sentido, de você entender a grandeza de Deus e da gente começar a entender quem nós somos, né? Aquilo que você falou. Cara, a gente pensa que a gente é escolhido, que nós temos o gás da coca, somos a última bolacha, né? A gente domina, a gente faz e acontece, né? Infelizmente, a gente vê isso muito no meio cristão, né? Ah, não, eu faço e aconteço e tal. Cara, calma, dá uma segurada. É o Espírito Santo que está na tua vida, é o Espírito Santo que vai fazer a diferença na tua vida, né? Basicamente isso. Glória a Deus, galera. Glória a Deus. Bora gente, lá, Gabi. Quero só pedir mais uma coisa. Vão comentando aí no Instagram. Nós estamos aqui com um dos nossos produtores, aqui, o Alan Clóvis, que meteu ali um celular ali com um trechinho ali pra mim falar isso. Ó. Então, pra mim não esquecer, vai comentando, vai mandando um aviãozinho pra galera. E no final nós vamos ter uma pergunta
fantástica ali, uma pergunta que o Alan já se organizou ali para trazer para nós. Fechou? Vanessinha, você que domina aí, Vanessa. Eu quero que a produção dê um tempo pro Lucas, senão a gente não vai chegar no capítulo 10. Alguém dá um reloginho pra ele, por favor. Tem que ter aqui um reloginho do lado aqui. Jackson, depois, Jackson. Gabi, bora lá. Fala quais trechos ou qual trecho chamou a atenção do capítulo 2. O nome do capítulo 2 é... Talvez você não chegue ao fim deste capítulo. Tantaranã. Fica tranquilo, Gabi. Bom, esse capítulo, ele começa falando sobre... Eu acho que o primeiro capítulo ele falou sobre Deus. E esse ele fala um pouquinho... É sobre Deus, principalmente, mas ele, tipo assim, realmente nos coloca no devido lugar. Tipo assim, senta aí na sua cadeira e fica no teu lugar mesmo. Ele começa falando que a nossa vida, ela é uma neblina. Então, tipo assim, ela passa rápido. É isso que ele quer dizer, ela passa rápido. Então, o sentido dele colocar o nome de talvez você não chegue ao fim deste capítulo, ele quis dizer, tipo assim, cara, você pode estar lendo aqui e do nada você pode morrer. Já era. Então, tipo assim, é isso, né? Daqui a pouco você pode morrer. E ele fala como a gente acha que a nossa vida é tão preciosa e é tão, tipo assim, significante pro plano de Deus. Eu acho assim, que a gente acha que o plano de Deus depende da nossa vida, do que a gente está fazendo aqui. E não é assim. Na verdade, eu acho até interessante que ele usa um exemplo, que ele fala sobre um filme que tem uma cena com muitas pessoas e tem o personagem principal e ele tá andando no meio dessa avenida que tá cheia de gente e uma das pessoas que tá ali no estúdio, participante, né, tipo assim, atravessando ali a rua, tá achando, manda pra todo mundo falando, olha, parece no filme. E ninguém vai ver ele, cara, porque ele tá no meio de todo mundo e ele não é o personagem principal. Tipo, é segundos e ele é só um figurante. Exatamente, ele é só um figurante, ninguém tá nem aí pra ele. Todo mundo quer saber do personagem principal. É a história do personagem principal. Então, ele fala que até os grandes homens tipo Moisés, os caras da Bíblia que nós conhecemos, não é sobre eles, cara, as histórias deles não é sobre eles. Na verdade, eles só fazem parte da história do Senhor, de quem Deus é, ele o personagem principal. Então, eu até anotei aqui que tem um parágrafo lá na página 40 que fala assim, do início ao fim, o filme é obviamente a respeito de Deus. Ele é a principal personagem. Como é possível que vivamos como se o enredo fosse a respeito de nossa vida? Nossa cena do filme, nossa vida tão breve, está em algum lugar entre o momento em que Jesus ascende aos céus, livro de Atos, e a parte na qual todas as pessoas adorarão a Deus em seu trono celestial. Em Apocalipse diz isso, né? Temos apenas nossa aparição em uma cena de uma fração de segundo para viver. É como se fosse um segundo no filme. Tipo assim, não... Então, a gente acha que a gente tem algum sentido, sendo que, na verdade, a gente tem que ser gratos de fazermos parte dessa história maravilhosa que é sobre o Senhor Jesus. Tipo assim, a gente tem que ser grato porque a gente pode contar sobre ele, sobre Glória esse personagem principal, sobre esse Deus, sobre esse rei, porque é sobre ele todas as coisas. Então, é isso que me impactou muito nesse... Nossa, Gabi, muito legal. Nossa. Muito bacana mesmo. Sem palavras. Não, e eu lembrei que... Pausa pra chorar. Eu lembrei que nesse sábado agora, a gente teve culto simbiose e eu falei muito sobre, né, aquela pessoa que encontra um tesouro, né? Vende tudo que tem e troca por aquele campo e vai lá, compra o campo e pega aquele tesouro. Ou seja, aqui basicamente é isso, né? Quando a gente entende esse fato, quando a gente entende que a nossa... não é sobre mim, mas é sobre Deus. Que a nossa vida aqui, ela é um piscar de olhos, né? Como no começo você falou, a gente não sabe se na semana que vem o Lucão vai estar aqui, a Vanessa, o Jean, o Isaac. Mas será que nesse curto período de tempo que eu estava aqui, eu vivi conforme a vontade do Pai ou conforme a minha vontade, né? Cara, é muito forte. Glória a Deus. Tudo sobre ele. O Isaac também falou que queria comentar sobre esse capítulo. Vai lá, Isaac. Bom, nesse capítulo, o título, ele começa dando um choque. Porque ele fala, tipo, que você talvez não chegue ao final deste capítulo. E é como que, né, vou morrer?
Literalmente, ali no primeiro traço, fala que talvez você, lendo esse capítulo, você pode morrer, ou talvez o autor pode morrer, eu lendo esse capítulo. É verdade. E fez uma grande marca na minha vida, foi a parte de que ele fala sobre as preocupações. Preocupações que a gente passa nessa vida, que nossa vida é tão valiosa para Deus que a gente gasta ela se preocupando com as coisas terrenais. E a gente tem que preocupar pelo céu, pelo Deus, por ter uma vida melhor lá no futuro, lá no céu. E então isso impactou muito minha vida, pois diário você vê pessoas se preocupando por ir ao trabalho, ir à escola, à faculdade, ter um honor, quando isso não é o que importa. O que importa é a vida celestial. Exatamente. Meu Deus, quantos anos você tem? 14. Glória a Deus, hein? Cumpri 15 ontem, sábado passado. Nossa, cara. Já tá com uma bagagem bacana, né? Um entendimento, é isso mesmo. Não, imagina ele mais velho. Pregando, levando a palavra. Cara. Agora eu só meu quero te fazer Deus. uma pergunta. Você tem 14 anos, 15, né? 15. Você já sofreu por ansiedade em alguma área da sua vida? Mesmo com 15 anos? Tipo assim, eu já tenho que já pensar em alguma coisa e tal. Porque assim, se perguntar pra uma pessoa que nem eu, já sou um pouquinho mais velho que você, a gente sofre, né? Infelizmente a gente se preocupa muito, a gente se preocupa muito com esse mundo. Mas você, com 14 anos, você se preocupa também? Pois sim, pois na escola tem tipo umas aulas onde você tira notas acima da média e você ganha um honor, um certificado, uma medalha. Certo. E eu às vezes fico ansioso, fico estressado por querer ganhar esse honor. E todos os trimestres eu faço correndo atrás disso, tentando de fazer o que eu quero. Entendi. Só muda, na verdade, o tamanho do problema, né? Que é pra passar Mas de todo ano, mas mundo, pra né? gente aqui, nossa, é A verdade. gente corre atrás de uma promoção no trabalho, Isso mesmo, né? né? Vai lá, Vanessinha. O capítulo 3 foi a Gabi e a mãe do Isaac, mas eu acho que ela não vai querer falar. Ela tá com vergonha. A Gabi tremendo. Eu sempre você tá mudando o capítulo e eu volto, mas eu só vou fazer um Não comentário tem rapidinho, problema. né? Vai lá, Jean, eu também. Que a Vanessinha ele já conta sobre a história de uma adolescente, áudio. né, chamada Brooke, que ela mexia com evangelismo e ela ia atrás, né, de conseguir bíblias para poder fazer doações. E falou assim, né, que a morte dela foi o momento que trouxe mais pessoas para poder ouvir de Cristo e aceitar Jesus, né? E como é aproveitar as oportunidades, né? O que legado que essa menina não deixou, apesar de ter vivido tão pouco, né? A mesma até mais nova do que o Isaac acabou de falar, né? Mas você vê o legado que ela deixou, né? Ela trouxe tantas pessoas se sentiram tocadas pelo testemunho que ela deixou, que ela conseguiu trazer tantas almas para Jesus numa noite só, né? Glória a Deus, cara. Então Verdade. é algo bem marcante assim, né, de que como é aproveitar realmente a oportunidade para trazer pessoas, né, para você ser uma das pessoas que vão levar até Jesus, né, que vai trazer mais dele, impactar na vida dos outros, né? Aham. Então, quando eu li essa parte do capítulo, eu fiquei pensando, e se fosse eu hoje? O que eu deixaria? De legado, você disse? Né? Então, às vezes a gente está tão acostumado com coisas assim de mamãozinho, melzinho na chupeta. Eu não sei como que é os devocionais de vocês, mas os meus sempre é muito Pauleira. chute. Então, gente, eu fiquei pensando nisso e eu comecei a tentar mapear algumas coisas. Do que você deixaria? Isso é bem interessante para nós cristãos, que não é só tipo assim, nossa, é uma roupa de cristão que eu estou usando e eu estou aqui, eu vou me comportar de uma forma, eu vou sair daqui, eu vou me comportar de outra forma. Aos olhos de Deus, a gente está o tempo todo. Ok, mas e as pessoas? O que a gente está fazendo para servir? Né? Será que a gente tem sido tão egoísta de não fazer nada? Até quando eu estava refletindo sobre isso, eu pensava assim, se eu estou atravessando a faixa de pedestre, que é uma coisa que a gente falava lá no colegial, né? Você vê a velhinha lá, a senhorinha, pega a sacola e ajuda a atravessar. Será que a gente faz mesmo? Ou será que a gente só acha bonito falar? É verdade. Então,
me Forte, hein? arrebentou. E aí, se a gente... Vamos piorar a situação. E se essa veinha for uma veinha meio ruim? Será que a gente ajuda? Acabou de te xingar. Cara, é muito forte. Ai, a gente esquece. Será que a gente está preparado para servir pessoas que, na nossa ótica, como diz no capítulo 1, não são boas o Isso aí. suficiente? Isso mesmo. Ou será que a gente só está preparado para servir quem a gente acha bom? Quem a gente tem benefício, né? Como, nossa, uma amiga minha falava isso e isso entrou dentro de mim. Como eu trato as pessoas que não me favorecem ou não têm benefício nenhum para me dar? Isso fala muito mais sobre mim do que sobre os outros, porque quando as pessoas podem nos oferecer algo, é fácil a gente ser legal, ser querido, ser gente fina. E quando as pessoas não têm nada para oferecer. A Bíblia fala, tipo, se você E faz Jesus fazia muito para as pessoas isso. que te amam, o que você está fazendo demais? Você tá Exato. fazendo No nada. capítulo, acho que se não me engano, no capítulo 8 que fala, o capítulo 7 fala muito sobre isso. Então, nesse capítulo que notei foi que o autor ele fala como se fosse Deus, como se fosse nosso pai, que a gente tem que ser aos pensamentos dele. Tipo, como acaba de falar a irmã, se você ajudar a velha, né? Ou se ela é ruim ou não tem nada para te dar de valor, você não ajuda. E saber que os pensamentos de Deus, quando Jesus estava aqui na Terra, foram esses. Ele ajudava essas pessoas sem receber alguma coisa em troca. Ele só fazia as coisas porque era a vontade de Deus, porque era o mandado, o que Deus, o seu Pai, mandou fazer nessa terra. Verdade. Sofrendo os julgamentos que sofreu, não importa. O importante é obedecer a Deus. É isso que vale. Ele vai ler todo ano para você relembrar. Vamos lá, gente. Tem mais? Vai lá, Gabi. Esse foi o meu devocional de hoje, na verdade. Foi Lucas 7, que fala: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, sabe? E é muito... Sempre que eu leio essa passagem, eu fico, cara, eu não tô amando ninguém. Eu não tô amando ninguém, eu acho. Sério, porque eu sou uma pessoa assim, falou grosso comigo, eu já fico assim... Anotei aqui no meu caderno. Vou Fica ir pro pistola, lado, você fica no seu lado e eu vou pro meu, né? Então, acho que Deus realmente quer... Mais pra frente a gente vai falar sobre o cristão morno, né? Isso. Mas eu Um dos acho capítulos que... mais marcantes, eu acho, né? Meu Deus, esse capítulo... Acho que todo mundo vai querer falar nesse capítulo, gente. Não tem como. É que, na verdade, assim, ali todo mundo apanhou... Nossa, meu Deus. Valendo, Não tem um né? que escapou, Não né? Não tem. Porque, vamos supor, se aqui, vamos supor, o Isaac, que é mais amoroso, né? Tá começando a vida aqui e tal. Já ama mais o pessoal. Lá no morno, Ele Foi? apanhou. no meio. Bem isso. Pessoal, Negão, nós estamos com quantas pessoas aí na nossa live, por favor? 17 pessoas. Gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ser luz lá na casa de vocês, na igreja de vocês. Gente, que vocês possam viver o extraordinário diante do Senhor, tá? E, ó, continue acompanhando a nossa live. Ao final, nós teremos um sorteio aqui bacana. Vai comentando aí, ó. Vai mandando um aviãozinho pra galera. Manda lá pro seu pastor lá também. Manda pra todo mundo. Se tiver alguma dúvida, o nosso... Isso, vai falar pra nós, a gente vai estar Se respondendo. tiver alguma dúvida, a gente tá aqui. Tem Nossa, galera, a tem um nossa pessoal aqui equipe. que tá fazendo ITQ aqui, que pode nos auxiliar. Tem advogado, tem agrônomo que verdade. entende um pouquinho de solo, né? De semente. Galera, a gente dá um jeito de responder, tá? Então, ó, fiquem conectados aí com a gente, tá bom? Vanessinha, manda bala. O capítulo 3, ele leva o título do livro, que é Louco Amor. Bora lá, Gabi. Bom, esse capítulo também falou muito comigo, principalmente quando falou sobre o relacionamento dele com o pai dele. Meu Deus do céu. Ai, gente, nossa. Se a gente começar a falar de paternidade, todo mundo chora. Ai, é verdade. Eu sou o primeiro. É verdade. E ele fala ali sobre o relacionamento dele com o pai dele, que ele tinha um relacionamento meio perturbado, que ele não gostava. Tipo assim, ele só queria que o pai dele deixasse ele na paz dele. E ele fazia de tudo pro pai dele, tipo assim, não bater nele, não incomodar ele. Então,
Era por isso que ele obedecia o pai dele, não era, tipo assim, por amor, por, né, aquele relacionamento, assim. Enfim. Então, ele entra numa parte que ele fala amor e medo, e ele compara essas duas coisas. E ele fala assim, olha, eu lia a Bíblia, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia devocional, ia lá, pregava e tudo mais, falava de Jesus. Mas era, tipo assim, por um medo. Um medo de ir pro inferno, um medo de, sei lá, né, de Deus me castigar ou fazer algo assim. Era por medo. Então, a partir do momento que ele realmente começou a entender o amor de Deus por ele, que ele começou a querer também amar a Deus, que ele percebeu que a nossa busca por Deus não tem que ser uma obrigação, mas uma busca de amor. Eu vou fazer uma oração porque eu quero falar com meu pai, porque eu amo ele, eu entendi que ele me ama. Eu quero fazer um devocional porque eu quero conhecer mais a palavra dele. Pela presença, né? Não tipo porque, assim... se eu não fizer, Deus vai me punir. Exatamente, ele fala muito sobre isso. E eu acho que muita gente está na igreja com esse pensamento ainda. Tipo assim, Totalmente errado, né? Estou vindo na igreja porque eu não quero ir pro inferno. Então eu estou cumprindo uma tabelinha aqui para que eu possa entrar no céu. Garantir meu lugarzinho lá no céu e tá tudo bem. Tá tudo fechado. Então eu acho que aqui deu para entender muito que não é sobre a rua de ouro que a gente espera no céu, mas é sobre aquele que está sentado no trono. Glória a Deus! Cara, Gabriela, meu 2023. Eu penso muito isso, gente, porque e se o céu fosse simplesmente um lugar sem nada e só Jesus lá? Será que a gente ia querer ir pro céu mesmo assim? Se não tivesse casa, se não tivesse tudo que Apocalipse fala, que eu acho que Deus é maravilhoso ainda de querer fazer isso para nós, entregar isso para nós, mas se fosse, tipo assim, uma casinha simples de madeira, será que todo mundo ia querer morar lá? Será que a gente ia querer mesmo assim ficar com ele o resto da eternidade? Se não tivesse luxo, se não tivesse joias preciosas, se não tivesse nada disso? Se não tivesse, talvez, as pessoas que a gente está esperando encontrar no céu, será que Jesus seria o suficiente? Nossa. Forte. Vou embora, Então, tchau, gente. É muito isso. E tem uma parte que ele fala sobre ser desejado por Deus também. E lá na página 55, na 54, ele usa aquele versículo de Jeremias, que quando Jeremias tem aquela visão, encontra Deus e tudo mais. E o Senhor fala para ele, olha, eu já te separei, eu já te designei profeta das nações, antes de você nascer, antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu já tinha te separado, já tinha pensado em você. Então, ele fala sobre isso, ele fala assim, cara, será que isso é só para Jeremias ou isso se trata de todos nós? Então, eu comecei a parar para pensar, meu Deus, tipo, Deus tirou um tempo para pensar em mim, para me fazer existir, para me colocar lá na barriguinha da minha mãe, para me fazer nascer. Então, tipo assim, ele me desejou. Eu, um ser humano tão imperfeito, que vai ter a vida como se fosse uma neblininha, que sou só 1 milésimo de segundo na vida de Jesus, mas ele me quis, esse milésimo de segundo ele quis na história dele. E mesmo assim ele planejou cada detalhe. Cada mesmo detalhe. sendo passageiro. Uhum. Então é uma coisa assim muito, muito profunda. E lá na página 55 ele fala: minha existência não é um acaso nem um acidente. Deus sabia quem estava criando e me gerou para um trabalho específico. Então, é maravilhoso. Né? É sem palavras, eu acho que não tem como... Aqui na página 54 também tem uma parte ali que o autor grifa que fala assim, ó, Deus conhecia você e eu antes de existirmos. Ou seja, ele desejou gerar a Gabi, gerar o Jean, a Vanessa, o Isaac, a Adriana, o Lucas e todo mundo tá aqui. E aqui, ó, na página 55, para baixo da onde que você comentou ali, Jeremias fala: graças a essa ilustração, percebi que não tenho de me preocupar em não cumprir as expectativas do Senhor. Ele garantirá o meu sucesso de acordo com o plano que tem para mim e não com os meus. Isso me trouxe tanto alívio quando eu li, porque tirou aquele peso de não errar, de uma perfeição que a gente fica buscando como se fosse alcançar. E tipo, não, se você tiver um relacionamento com Deus, você vai ouvir Ele, você vai fazer a vontade dEle e automaticamente Deus não vai deixar que você
fale naquilo que é essencial, sabe? Deus vai garantir, igual o Lucão falou, Ele garantirá o meu sucesso. E eu li isso aqui, eu grifei essa parte também, porque me trouxe tanta paz, tipo assim, busca Deus que vai dar tudo certo. Pronto, relaxa. Falando nisso, né, o que você ressaltou aqui, que eu coloquei, né, Ele garantirá o meu sucesso. Uma vez eu estava conversando com o pastor Marco, um pastor aqui da nossa igreja. Eu fiz uma pergunta bem assim, agressiva para ele, no sentido assim, falei assim, cara, o que é sucesso para você? Né? Eu perguntei para ele assim, o que é sucesso para você? Daí ele demorou ali 1 hora para me responder, daí ele me respondeu assim, ó, o sucesso é encontrar a paz que excede todo entendimento. Quando você olhar para a sua vida profissional e você sentir paz, você tem sucesso. Quando você olhar para a sua vida, para a sua família, e você sentir paz, você tem sucesso. O sucesso que vem do Senhor, não o sucesso dos homens. Porque o sucesso dos homens, cara, sempre vai ser a parte mais relacionada à riqueza. Mas o sucesso do Senhor é isso. É a gente entender que nós temos um Pai que nos gerou para ter um relacionamento com Ele. Hoje eu sou pai da Helena. E todos os dias eu saio para trabalhar. E um dos momentos mais assim que me move o coração é quando eu chego, para vocês terem uma ideia, quando eu chego em casa, eu moro em apartamento, e eu toco a campainha. E quando eu toco a campainha, eu escuto a Helena gritar lá de dentro, papai chegou. Sabe o que é isso? Cara, é a mesma coisa quando nós chegamos perto de Deus. É a mesma coisa quando você dobra o seu joelho, ou quando você está lá na tua cama e você fala assim, Senhor, fala comigo, eu estou aqui. É a mesma coisa, o Senhor está ali, só esperando. Do lado de fora, quando você toca o coração dele, ele entra ali, e aí ele te abraça e te rebenta. Glória a Deus. Amém, galera. E o capítulo 13, as últimas páginas, ele traz 2 perguntas que tem muito a ver com o próximo capítulo. Que ele pergunta assim, será que amamos mesmo o Senhor ou apenas as coisas que Ele nos dá? Você ama esse Deus que é tudo ou ama tudo o que Ele lhe concede? É forte, né? Quando vocês estavam falando, eu estava me lembrando de uma frase que o meu filho fala muito. Ele é sanguíneo de personalidade, hemorrágico, acredito. E aí eu falo assim, meu Deus, mas que piá é chão. Para um pouco, desce desse balão, né? Porque eu não sou assim, mas eu admiro isso, né? Porque a gente precisa dessa energia. E aí ele fala, mas mãe, como que eu não vou me achar? Sou bonito. Jesus morreu e ressuscitou na cruz por mim e ainda vou morar no céu. E aí, quando a Gabi estava falando, exatamente essa perspectiva que mudou na minha cabeça. Porque eu sempre tive uma visão de limitação. O que eu faço não é bom o suficiente, porque, às vezes, quando a gente é criado, cada um olha a vida com a sua ótica, algumas pessoas não são creditadas e outras creditadas demais. E hoje à tarde eu lembrei disso, enquanto eu pensava nesse momento. E aí, eu estou tentando não chorar para falar isso. E aí eu pensava assim, caramba, mas todo mundo acreditava muito em alguma coisa que estava vendo, mas eu não acreditava. E quando ele fala antes que formasse no ventre da tua mãe, a pergunta é, eu estou me tornando o que as pessoas acham que eu devo ser? Ou eu estou caminhando no propósito que Deus me designou? Forte. Meu Deus. Então, eu parei e pensei, caramba, até aconteceu uma situação, né? Sim. Que eu ia colocar meu nome na lista e aí eu estava querendo uma outra coisa, que é uma coisa que eu amo muito. E aí eu fui para o banheiro tomar banho, eu falei, Deus, eu queria muito isso, mas eu aceito que é teu para mim. E aí, na mesma hora que eu saí, que eu ia colocar o nome na lista lá para alguma situação, o Lucão me mandou mensagem, ô irmã e tal. E eu já relatei que é uma coisa que eu tinha dificuldade de me abrir com outras pessoas, que é uma coisa que o Dini falou um dia no Simbiose, que eu acredito que quem está assistindo a live nunca veio no Simbiose, deveria vir. Né? Porque às vezes a gente fala, negócio de jovem, mas, cara, eu acredito que Deus não é um velhinho gagá. Não.
Porque senão não existia iPhone, nem esses últimos lançamentos. A ciência é dominada por Deus. Sim. Ela está sujeita a Deus. Então, eu parei e pensei, falei, cara, eu sou realmente bom naquilo que Deus me chamou para fazer. E o resto eu não preciso cumprir tabela e nem suprir expectativa. Acho que é abraçar o mundo. Eu muitas preciso ser vezes, filha. né? Isso. Deus só me Antes de chamou para tudo. ser filha. Antes de tudo. Eu não preciso ser mais nada, eu só preciso ser filha. E o filho faz o quê? Obedece o pai, tem relacionamento com o pai, é um amor recíproco. Eu não quero ir. Tem um momento que vai falar do filho pródigo, e ou é no meu devocional, que eu vou linkar tudo aqui. E aí, cara, muitas vezes a gente é bom nas palavras, e eu vou me colocar, a gente é muito bom no falar, mas é ruim no fazer. Porque às vezes a gente está dentro da casa e a gente é o filho pródigo, a gente sabe que faz alguma coisa, que o pai está olhando a gente, mas a gente não quer que o nosso irmão, que é o que saiu, receba algo de Deus, sendo que a palavra mesmo diz, né? Um agricultor chamou os trabalhadores. E de manhã ele falou, você trabalha o dia inteiro que eu vou te pagar 1 denário. Meio-dia, vou te pagar 1 denário. Meia-tarde, vou te pagar 1 denário. Aí chega um lá, 5 horas da tarde, trabalhar e vai ganhar o mesmo tanto. E aí os caras vão achar ruim. E nós somos esses caras. Pior. Às vezes a gente olha, porque a nossa medida não é a medida de Deus. Então, quem que a gente está se tornando? O que os outros querem Meu ou Deus o do céu. propósito que Deus tem pra gente? Nossa, cara, essa do denário aí foi forte. Né? É. Porque daí a gente pega pra nós as medidas, né? Não, eu fiz mais. Eu faço mais. Eu mereço. Eu mereço mais. Eu canto melhor. Eu ministro melhor. Eu tinha que ser líder, ou, né? Vamos falar agora do mundo cristão, algo assim. Ah, eu que tinha que receber essa honra. Cara, não, mano. É o Senhor. O Senhor, ele vai dar pra quem ele quer. E ele faz conforme ele quer. Glória a Deus, Adri. Que Deus te abençoe imensamente. O capítulo 4 é o perfil do cristão morno. Caramba. De tantas coisas, quais vocês querem destacar primeiro? Vanessinha, deixa eu só perguntar assim, ó. Tem uma galerinha aqui que tá com a gente, né? Como é que vai ser feito aí o rodízio? Nosso amigo Alan, pode nos ajudar? Como é que vai ser? O capítulo 4 é tu e a Adri. Ah, mas vocês podem ficar aí, galera. A gente vai E conversar daí normal. o 5 é a Renata e o 6 a Cat. Então continua esse time aqui. Aham. Então fechou, vamos Aí lá. depois só vem Renata e Cat. Então, fechou, as meninas estão todas ansiosas ali, pessoal. Daqui a pouco vocês vão ver. O pessoal Ah, conversa a boca bastante. tá branca, quase desmaiando. Galera, e vai acompanhando a gente na nossa live. Final da live tem um sorteio bacana. Vai comentando, vai mandando para seus amigos. E vamos estar junto. Entre lá na nossa loja, lá, Simbiose Store. O pastor Marco estava aqui, deu alguns presentes para nós aí. Final da live tem algo especial para vocês. Fechou? Vai lá, Vanessinha. Vocês dois que é o capítulo 4, pode já pega o embalo aí. Então vamos lá, Jean. É eu e o Jean? É tu e a Adri. E Adri? Então bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 4 aqui. Cara, né? A gente aqui no capítulo 4 aqui, na verdade, uma sucessão aqui de surra que a gente toma, né? Sim. E aqui quando ele traz aqui a parábola do semeador, né? Que algumas sementes caíram em solo um pouco mais rochoso, outros caíram em espinhos, outros caíram em uma profundidade que não gerou raízes e outros caíram em um solo maravilhoso, perfeito, né? E eu creio que todo mundo aqui é o solo perfeito. Quem diz amém? Amém. Ó, todo mundo tá humilde, hein? Ah! Peguei vocês! Vocês leram esse capítulo mesmo? Ah, galera, ó, essa foi show, hein? Essa tinha que fazer um corte, hein? A página 63 não condiz com isso, gente. Nem um Mas pouco. olha só, olha o que o autor fala pra gente aqui, ó. Quando a semente é espalhada entre os espinhos, é recebida, mas logo sufocada pelas preocupações, pelos atrativos e pelos prazeres da vida. Mas quando a semente é plantada em solo fértil, ela cresce, gera raízes e produz frutos. E aí o próximo
parágrafo, o autor fala assim, ó. Meu alerta a você é este. Não tenha tanta certeza de que o seu coração é o solo fértil. Cara E dele do céu. começa a sequência de exemplos de solo ruim e a gente se identifica com quase todos. Mano, aqui Deus, ele deu no meio, cara. E aí volta tudo naquilo ali que a gente tava falando, que a gente que acha que nós somos os caras, que a gente faz e acontece. Calma, dá uma segurada. Não é assim só, entendeu? Então, esse capítulo aqui, meu Deus do céu, cara. E aqui mais pra baixo, na própria 63, tem uma parte aqui que o autor coloca uma outra frase aqui do David Goods, que fala assim, ó. Muitas das boas coisas da vida acabam sendo tóxicas, provocando uma deformação espiritual em nós. Há muitas coisas boas em si, mas quando estão todas juntas, nos impedem de viver de modo saudável e frutífero para Deus. Ou seja, não são só as dificuldades. E, na verdade, eu ressalto, não é as dificuldades que... Na dificuldade você recorre a Deus, Na né? dificuldade você recorre a Deus, isso mesmo. Mas não é a dificuldade que vai fazer com que muitas vezes você se afaste de Deus. São as coisas boas, certo? Se eu falar pra você assim, cara, quando você não tinha um celular, Gabi, quando você não tinha um celular, fica tranquilo, não precisa me responder. Talvez você orava mais do que agora. Lucão, quando o Lucão não tinha um celular, será que ele orava mais do que o que ele ora agora? Né? O celular é uma coisa boa? Claro que é bom, a gente faz pagamento, a gente faz tudo pelo celular, Galera tá assistindo né? a live pelo celular. A galera tá assistindo a live pelo celular, a gente dizima pelo celular, tem que dizimar, jovem dizima também, oferta. Tem que dizimar, galera. Quer que Deus te abençoe, cumpra princípios. Se alguém quiser meu Pix, eu passo pro Alan nos comentários. Mas então, o celular é uma coisa boa, mas a partir do momento que a gente usa aquilo que Deus deu pra nós, que é bom, e a gente se afasta de quem nos deu, que é Ele, aí o negócio começa a piorar. Aí o negócio começa a desandar. Né, Adri? Continua aí. E nessa mesma página que você estava falando, Lucão, tem lá falando assim, será que o seu relacionamento com Deus mudou mesmo sua maneira de viver? Olha aí, ó. E aí a gente entra numa panorâmica assim, a maneira de aparentar a minha vida ou a minha maneira íntima de mostrar a sujeira que eu sou. Né? E aí ele vai falar assim, você consegue distinguir evidências do reino de Deus em sua vida? Eu confesso que eu fiquei pensando. Não, Eu entrei no cantinho do pensamento, assim, como diz as provas de educação infantil. E falei, cara, eu preciso fazer um resumo aqui da minha vida para ver o que está rolando. Porque em todo tempo, às vezes, quando você falou do solo, dos tipos de solo, muitas vezes, quando você falou assim, quem é solo bom e tal, amém! Cara, a gente não tá nem se ligando. Infelizmente. Né? E eu falaria também, entendeu? Eu não tô falando que eu não falaria. Provavelmente eu falaria. Sim! Quantas vezes a gente escuta isso do pastor, né? Mas e na nossa vida ali, na prática? Na prática. Que os vizinhos falariam isso, né? Fruto, né? Aqui fala, né? Se a gente for pegar aqui, gerou raízes, produziu fruto. Um crente, um cristão, ele tem que gerar outro cristão, basicamente. Vamos falar de fruto, então? Porque o solo fértil, que é o único solo do cristão, ele gera frutos. Isso. A planta, ela... É o único, os outros... Não vou entrar nesses méritos, há vários tipos de frutos, né? Sim. Mas um deles é ganhar uma outra pessoa para Jesus, Sim. para Cristo, não para ela. É. E aí é bem legal a gente ressaltar que é levar a pessoa para Cristo, não para ela. Isso. Maravilha, galera. Né? Porque muitas vezes a gente tem essa carência ministerial de trazer a pessoa até nós. Nossa, para daí você fomentar o ego. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente está sendo esse cristão morno que Deus vai vomitar. Nossa, forte demais. Né? Então, eu não posso tomar um lugar que não é meu. Na página 62 está escrito assim, ó, quando as multidões se reúnem, hoje em dia, os oradores se esmeram em se comunicar de uma maneira acessível a todas as pessoas.
Desculpa, gente, precisei rir porque realmente é triste. Eles não usam estratégias de Jesus para eliminar as pessoas que não buscam Deus com sinceridade. Aí a gente lembra de Cristo que falava por parábolas. Está aqui na mesma página, gente. É muito interessante esse livro, assim. Francamente, eu, como falei antes, quando a gente não estava ao vivo, precisava se converter de novo. Mas, enfim. Todo mundo. E aí, eu parei e pensei assim, gente, a gente usa estratégias de coach. A gente faz cursos de oratória. Né? Isso é muito bom, isso não é ruim, Sim. precisa. É bom, Eu, em particular, amo estudar sobre o cérebro humano. E a gente gosta de falar sobre PNL. Né? A gente gosta de falar N assuntos de psicologia. Né? Dentro das nossas áreas, a gente realmente gosta disso, de se comunicar bem. E eu acho que isso, hoje em dia, é necessário, a gente ter essa comunicação assertiva. Mas olha só, Jesus não era assim. E aí eu fiquei me pensando, até errei, porque eu fiquei pensando sobre a minha atitude. Às vezes a gente não tem o discernimento do Espírito, que é um dom tão necessário na vida do cristão, para entender se a pessoa tá ligado, está na mesma vibe que você. Não vamos nem falar de níveis espirituais, que eu acho que isso aqui é uma palhaçada. Esse tal do níveis espirituais, desculpa, gente, mas é uma realidade. E então, assim, gente, Jesus, quando ele estava no meio da multidão, ele não ficava falando assim, olha, vou usar a Vanessa, né, que fica mais fácil. Vanessa, você está me entendendo o que eu estou falando? Daí, tipo, generalizava para os outros ir pegando. Não, ele mudava o vocabulário. Era na multidão, né? E ele começava a falar por parábolas, porque quem estava ligado no reino de Deus ficava ligado no que ele estava falando. E aí ia buscar a referência daquilo. Cara, quantas vezes que a gente vem para a igreja, nossa, somos igreja, verdade. Mas quantas vezes que a gente vem para casa, vem para a tribo da gente, ouve a palavra e a gente não se esmera nem entender o resto do texto, o contexto daquilo. Tudo que fala amém, igual você fez aqui agora e todo mundo caiu na pegadinha do malandro. Entendeu? Então, muitas vezes, não é nem sobre eu vou revolucionar o mundo, ser um cristão morno. Sim. É sobre revolucionar a gente mesmo. Eu acho que assim, ó, esse capítulo aqui, não só para a galera que está aqui, né, mas para todo mundo. É um capítulo que a pessoa ela deve ler pelo menos ali uma vez por ano, ter esse livro guardado. Relembrar, né? Cara, uma vez por ano eu vou pegar uma autoanálise, né? Fazer uma autoanálise, porque é muito difícil para nós, seres humanos, olhar para nós mesmos e falar assim, cara, o Lucas é assim. Eu olhar para o Lucão e falar assim, ó, o Lucão ele é assim, o Lucão ele é egoísta, o Lucão ele é assim. Então, cara, esse capítulo ele nos move na direção que o Senhor deseja, alinhando o nosso coração. Aqui na página 64, fala assim, ó, os objetivos desse cristianismo, entre aspas, cristianismo, costuma ser um bom casamento, filhos muito comportados, uma boa frequência na igreja. Levar a palavra de Cristo a sério é coisa rara. Isso é para os radicais, né? E aí a gente, vamos pegar aqui algumas pessoas, né? Eu não vou citar nomes, que eu posso esquecer de alguém, mas, cara, quantas vezes a gente vê aí o pessoal aí, né, fazendo um monte de coisa, tentando fazer evangelismo, a galera indo ministrar em outros lugares, cara, e ali, às vezes, a gente se fecha na nossa casa, domingão, vou almoçar tranquilo, né, vou no culto 7 horas, depois eu voltar para casa, maravilha, eu cumpri meu papel de cristão. Só que eu não tive a capacidade de convidar as pessoas que estavam do meu lado. São coisas simples. Jesus ele nos ensina de uma forma simples. Entendeu? Só que às vezes a gente complica. Volta lá atrás. A gente está deixando que as coisas boas nos afastem daquilo que nos chamou. É muito forte isso. E aí a gente tem que ver se a gente é comprometido de uma forma verdadeira ou se a gente é descomprometido. Eu acho que... Vai, fala aí. Não, nem precisa. Mas é que a galera escutar. Galera, a Andressa falando tá e ninguém escutando. A gente tem nossa líder de missões está aqui com a gente. Eu acho que o cristão de hoje ele está apaixonado pela estrutura.
Olha aí. e esqueceu do cara que realmente Gerou a estrutura. gerou a Fez estrutura. tudo. Não, Jesus, cara, ele tá esquecido no churrasco. De isso verdade. Então a gente, que nem você falou, né, Lucão? A gente. Nossa, Cara, vocês estão falando aqui e eu tô aqui com a Kathleen aqui, um cinema mudo aqui. Porque tudo que vocês. Eu não li esse livro aí, é por isso que eu nem queria comentar aquela, né? O fantasma na live, né? Falando e ninguém vendo. Pessoal, a gente só não vai virar pra ela porque Não, ela eu quer tô a câmera. cuidando das câmeras. E tudo isso que vocês estão falando, gente, nós estamos lendo nos evangelhos. A Bíblia é clara, gente. A Bíblia já nos fala tudo isso. A gente só não está parando para ouvir. E glória a Deus pelo Francis Chan, que escreveu esse livro e que está acessando e talvez mastigando algumas coisas para que a gente possa entender hoje. Que eu recebi esses dias uma pessoa que ela me questionou algumas coisas e eu falei assim, mas você tem vida com Deus? E ela falou assim, eu cumpro a minha escala. Poxa, Vitor. E eu falei assim, mas gata, não tem nada a ver com escala. A estrutura, Jesus não está nem aí para a estrutura. Isso também não é muleta para você ser um desigrejado. Sim. Porque nós precisamos viver em comunhão. Ter Mas compromisso, a isso. estrutura, gente, não vai levar ninguém para o céu. Isso mesmo. Conhecer Jesus vai, porque a própria Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ganhei milhões de pessoas. E Jesus vai olhar para ele e falar assim, afastai-vos de mim porque eu não te conheço. Não conhece por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Nossa. Meu Deus, gente. Na página 65, acho que resume bem. Ele fala, um dos exemplos, ele fala assim: pessoas mornas entregam dinheiro para instituições de caridade e para a igreja, desde que isso não altere em nada seu padrão de vida. E aí ele cita o versículo de 1 Crônicas 21, 24, que um dos trechos é assim: não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Eu acho que todos os exemplos que cita nesse capítulo são exemplos de coisas que não alteram o padrão de vida e coisas que não custam nada. Então, tipo, você citou o exemplo de vir para o culto e cumpriu a escala e tá tudo bem, e não chamei ninguém, não se importei. É tudo coisas que não me custam nada. Não, sabe, eu vou doar dinheiro para a instituição, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque eu vou continuar no mesmo padrão de vida. Não vai alterar em nada, sabe? É o resto. É o resto. Não custa nada, sabe? Eu vou orar para a pessoa quando eu tiver tempo, não de madrugada, porque eu não quero perder sono. Não me custa nada. E todos os exemplos, ele cita muitos outros, não só relacionados ao dinheiro, como eu citei aqui, mas todos mostram coisas que não nos custam nada. E a gente acha que está sendo cristão assim. E, ó, Vanessinha, entrando nisso que você falou, e lá atrás a Gabi ela fez um comentário e se encaixa com esse livro. Na página 66 tem um parágrafo que começa assim, ó. Pessoas mornas não desejam de fato ser salvas de seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera. Ou seja, porque eu vou falar para vocês agora, assim, isso que eu vou falar assim com muita cautela. Porque a gente vê muitos escândalos ainda na igreja. Entendeu? Por quê? Sabe o que é isso? É um relacionamento. Não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Porque daí não tem temor. Não tem temor, não tem comunhão. Ou seja, a pessoa, na verdade, ali só está refletindo o que ela é. Gente, pelo amor de Deus, eu não coloco a mão no fogo nem por mim. Todo mundo está suscetível a errar, a cair. E aqui eu não estou falando de um pecado específico. Estou falando dos pecados. Todo mundo precisa da graça. Todo senão mundo a gente precisa não da vai graça. ser salvo. Isso não mesmo. tem como. Mas é isso que a gente esquece. A gente esquece e a gente perde o temor diante de Deus. E a gente vai se tornando cada vez mais pessoas mornas. E, Lucão, eu acho que é bem por isso que a gente está fazendo esse momento aqui, né? Para dizer que a gente é os primeiros que precisa mudar. Com certeza. Né? Claro, com Porque às vezes a gente, Você acha que eu não apanhei aqui? quando a pessoa tem ali os complexos dela, ela sempre vai ouvir o que lhe apraz, o que lhe agrada. E aí essa é uma das características de ser morno,
Isso. E aí você precisa entender aonde você está e o que você precisa fazer para sair desse lugar. E o primeiro estágio é reconhecer. Porque quando eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou limitado, que eu sou falho, que eu sou imperfeito, que eu não sou suficiente, que eu não sou o bonzão, o gás da coca, né? Aí Deus consegue entrar com a providência dele e fazer o que ele pode fazer. Gente, não tem como falar de transformação sem falar de Espírito Santo. A gente consegue fazer algumas coisas? Consegue. A gente consegue planejar? Consegue. A gente consegue cumprir o roteiro, o cronograma? Consegue. Isso é uma habilidade que Deus colocou para nós, é só a gente desenvolver. Mas o milagre de não ser mais a velha criatura, a pessoa que era irada, não ser mais, a pessoa que era mentirosa, não ser mais mentirosa, a pessoa que roubava, não roubar mais. E assim, N coisas. Isso é só o Espírito Santo que faz. E a gente precisa abrir a porta e deixar ele fazer isso. Claro. Galera, temos uma participação especial. Não, é que... Claro. Gente, a Adri falando sobre isso, vocês falando sobre... Eu aqui atrás das câmeras, né? Isso me fez lembrar da parábola do fariseu e do publicano, né? Cara... Fariseu, o que o fariseu ele faz, né? Ai, Senhor, ainda bem que eu não sou aquela ralé, porque eu sou o bonzão, o top. E aí o publicano, ele entra diante da sinagoga e começa a pedir perdão. Ô, Jesus, eu nem merecia estar aqui. Jesus não, né? Deus, né? Sim. Eu nem merecia estar aqui. E aí Jesus faz a pergunta, qual desse aí você acha que merece um arrependimento, merece... Claro que foi o publicano. Só que isso sobre... porque acontece vários escândalos. Cara, acontece vários escândalos porque nós não aprendemos a tirar o cisco do nosso olho e a gente só fica vendo a trave no olho do outro. A gente não examina a si mesmo. O que Paulo diz? Examine-se o homem a si mesmo. E não é só o dia da ceia, gente. Isso. É todos os dias. E aí, o que acontece? A gente cria um personagem. Nós nos tornamos os fariseus hipócritas, raça de víbora. E a gente coloca essa capa de cristão, de que santo, que não tem pecado, e que é o tocha. E aí fica cheio de pecado, gente. Por quê? Porque hoje a gente não tem mais tempo de mesa. A gente não tem mais pessoas que a gente confia para abrir o coração e para revelar nossa podridão. Isso. Sabe? Para falar o que você precisa mudar. Gente, pelo amor de Deus, o que lá em Tiago fala? Confessai os vossos pecados uns aos outros, cara. Mas a gente quer fingir aquilo que a gente não é. E aí a gente coloca essa capinha e quanto menos espera, o pecadinho vai acumulando e a gente vai flertando com o pecado. E quando viu, minha filha, a casa cai. Porque não tem como. Se a gente não sondar o nosso coração e identificar em nós e pedir ao Senhor, Deus, cria em mim um coração puro, um espírito reto na tua presença, e a gente não identificar os nossos podres, cara, Deus vai revelar. Porque aonde a luz de Jesus passa, não tem escuridão que fica. Glória a Deus. Gente, pode? E aqui, fazer um adeno aqui no que a Andressa estava falando, na página 67 do livro tem lá um versículo do... Na verdade, tem alguns. Mateus 21, 28 ao 31. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha? E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou para o segundo filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Por quê? Aí eu fiquei me perguntando, porque muitas vezes a gente entra nessas coisas e fala assim, muitas das pessoas que estão fazendo algo, acho que não é generalizando, elas não trataram a raiz. Isso mesmo. Né? É necessário que a gente tenha tempo de intimidade com Deus. Agora você entra, agrônomo. Ai, cara. A palavra diz que se o grão de trigo não morrer, a semente não pode dar vida. Quando José vai para o poço, o que ele faz? Morre. Quando Daniel vai para a cova, o que ele faz?
morre. Isso mesmo. E nós estamos indo para onde para morrer? Para cima dos púlpitos? Cara, Estar no desculpa, altar, gente, mas é que não tem como, quando a gente está trocando ideia com mais gente, é necessário que a gente, não gosto muito de comentar coisas profundas, geralmente por cuidado com a as gente tem que ter pessoas, cautela, entende? Mas, assim, Não é tá sendo assim, não, cirúrgica. não quero falar, porque não sabe. Porque, cara, rotule do jeito que quiser, não tem nada a ver. Quem vai me salvar é Jesus, não precisa puxar saco de ninguém para ir para o céu. Mas, cara, a gente precisa morrer. A gente precisa. Não é sobre, nossa, vou morrer, vou andar com os trapos de saco de pano lá, que nem no tempo antigo, cara. É tipo assim, cara, eu sou o melhor de Deus aqui, mas eu sozinho não sou tão bom assim. Isso mesmo. Eu sou o melhor de Deus aqui, mas o meu irmão aqui é o melhor de Deus também. Então vamos dar a mão, eu e o irmão, e vamos ser o melhor de Deus junto, igual a corrente, sabe? Glória a Aí Deus. olha só, lá em Lucas 18, 11, 12, também está aqui no livro, tá? Quem não leu, perdeu. Como disseram aqui para a Andressa, tem que entrar no Simbiose Books, eu preciso fazer. Eu gosto de comentar sobre coisa boa, né? Porque a gente gosta de coisa boa. Jesus é bom, Deus é bom, então a gente vai compartilhar coisa boa. Está escrito assim, ó, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço. Cara! Ai, que coisa! Ai, meu Deus! O fariseu em pé orava no íntimo. Cara, eu posso levantar? Pode. Não, eu não vou fazer isso, eu vou levantar a mão. Imagine que ele estava com a mão assim. Eu fico imaginando. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Cara, o cara, francamente, aos olhos nossos, congregacionais, o cara era o cara. Ele não roubava. Não era mentiroso, né? Para as pessoas, devolvia o dízimo, dava oferta, cumpria as coisas dele, estava lá na igreja. É ou não é? Bonitinho. Mas dentro dele, aquela sementinha do orgulho não tinha morrido. Ele era mentiroso para ele mesmo. Ele vivia uma vida de falsidade. Porque Deus diz o quê? Que ele odeia a soberba e a mentira. Ele odeia. Não é que ele não gosta, ele odeia, detesta. Então, cara, se eu estou mentindo, automaticamente eu não posso ser considerado filho de Deus, porque um filho de Deus não mente. Então, eu não posso falar que, assim, ó, por exemplo, eu compro um negócio da Vanessa. A Vanessa, vamos dizer que a Vanessa vende alguma coisa ali? Livros. Amém. E aí eu não pago a Vanessa, eu venho para a igreja. Todo mundo acha que eu sou fera. Mas eu e a Vanessa sabemos que não. Imagine que ela é Deus, entende? E aí eu estou fazendo a social com todo mundo. Mas dentro de mim, eu sou um nojento. Então, muitas das vezes a gente quer aparentar algo que a gente não é. Aí a gente torna lá para o 1º capítulo. Torna para o 2º, para o 3º, dizendo o quê? Que a gente tem que entender que a gente é o melhor de Deus, mas a gente não é o bom sozinho. Bom, complementando um pouco disso, lá na página 64, tem um trecho que fala assim: a maioria de nós deseja uma vida segura, equilibrada, para que possa ser controlada e que não envolva sofrimento. E fala uma pergunta assim, ó. Você se descreveria como uma pessoa totalmente apaixonada por Jesus Cristo? Porque, como nem falou a irmã lá atrás, é verdade, às vezes a gente tem um padrão de que a gente tem que ir para a igreja, cumprir a rotina. Aí eu acordei, orei, fui para a igreja, voltei, vou dormir. Não é assim.
o Senhor que ele quer ter uma intimidade com você. Quando Jesus morreu, o manto se rompeu. Ele deu a permissão de nós entrar na sua presença para ter uma intimidade. Por isso que eu falo que esse livro veio dando tapa na gente. Porque a gente tem que compreender que os tempos antigos não são como os de hoje. Os de hoje são mais atualizados, são mais novos, e a gente tem acesso a essa presença, a qual a gente não tinha antes. A gente tinha que falar para uma pessoa o que a gente pecou, o que a gente quer melhorar, e ela tinha que interceder por a gente. A gente pode fazer isso na intimidade com ele, agora. E é verdade, se a gente faz a escala, eu jejuei, eu orei, eu fiz isso. Isso são coisas para você se melhorar espiritualmente. Não para você pegar a chave do céu. É para você ter como uma ponte de você fortalecer seu espírito. O relacionamento com Deus é tudo. Deixa eu só falar uma frase que ele falou, não precisa do microfone não. Ele falou sobre intimidade, né? No casamento, quando nós vamos ter um momento íntimo com o nosso esposo, a gente fica nu. Jesus quer nos ver nu. E não tem plateia. Seria bem estranho, né? Meu Deus, cara. Cara, Se despir, né? Meu Deus, cara. enquanto você estava falando, Deus me lembrou muito de Cantares. E Cantares, eu acho, gente, eu espero não estar errada, mas eu acho que é sobre Jesus e a igreja. Eu acho que é sobre isso aquele livro. Porque eu leio e eu fico, Jesus, eu quero te amar, que nem essa esposa que fala, te elogia, e fala desse noivo, e fala isso, e fala aquilo, e esse noivo elogia ela. E os dois são apaixonados, e você vê que ela não fala, quando ela está descrevendo o noivo dela, ela não fala, tipo assim, o meu noivo, ele tem uma casa, e ele me deu uma casa, ele me deu isso, ele me deu aquilo. Não, ela fala, cara, o meu noivo, ele tem a pele de tal jeito, e ele tem o cabelo tal jeito. Ele tem um olho de tal jeito, ele fala comigo de tal jeito. E o noivo é a mesma coisa, ele não fala, tipo, minha noiva tem isso, ela é aquilo. Não, ele fala sobre, a minha noiva é assim. Ela é a minha pomba, ela é a minha amada, e eu sou completamente apaixonado por ela. O meu amor por ela é mais forte que a morte, sabe? E ele fala sobre isso, e, enfim, eu acho que é isso que Jesus espera da igreja. Então, eu acho que é isso que ele espera de cada um de nós. Que individualmente a gente esteja esse desejo, não pelo que o noivo tem, mas pelo que o noivo é, pelos atributos dele. E eu queria ler uma passagem que está lá em Filipenses 3, 18, 20. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, eu acho que a pergunta é, será que a gente está esperando ansiosamente? Será que a gente quer, tipo assim, hoje a gente acordou, cara, Jesus, se o Senhor voltar, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, e tomara que seja hoje que o Senhor volte para mim ficar com você, para mim, sabe, passar a eternidade com você. Ou será que a gente está, tipo assim, Jesus, espera um pouquinho, espera só um pouquinho. Exatamente. Espera um pouquinho que eu tenho que casar. Espera um pouquinho que eu tenho que ter tantos filhos ainda. Espera um pouquinho porque eu tenho que fazer isso, aquilo. Tô fritando a faculdade, deixa eu ver o diploma. Eu tenho que me formar primeiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não, sabe? Tipo assim, não, cara. É tipo assim, Jesus, vem hoje, pode vir hoje, que eu tô aqui te esperando, pode vir hoje, que esse é o meu maior prazer. Apaixonada, né? Exatamente. Tipo, preciso, desejo. Meu Deus do céu. Uhum. Então, em outra passagem vai falar que vós sois o sal e a luz do mundo. Inclusive, esse é um dos temas que tem em uma das camisetas da marca Simbiose. E aí aqui está aqui, ó, em Lucas 14, 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo?
não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Isso está lá, tá na Bíblia, tá, gente? Mas também está no nosso livro, na página 76. E na página 77 está falando assim, ó, quando o sal é mesmo salgado, quando ele ainda tem sabor, ele ajuda o adubo a ser um bom fertilizante. Mas uma fé descomprometida é morna, e morna é absolutamente inútil, não consegue nem beneficiar o adubo. Aí a pergunta é assim, ó, por exemplo, aqui está falando na Bíblia, né, que o sal é bom se ele ainda tiver sabor e ele serve para adubo, vai ajudar. Agora, se ele perder o sabor, não serve para nada. E aí, eu que gosto, assim, por exemplo, não é eu que gosto, eu acho assim que a gente tem um Lucão que agora pode falar assertivamente sobre isso, se é uma realidade ou não. Com certeza. Quando a gente fala assim, vou dar um exemplo para vocês. Existe uma das matérias-primas que a gente tem na agricultura é o cloreto de potássio. O cloreto de potássio ele é base para a produção. Para a gente produzir, exemplo, X toneladas de soja, eu preciso de X quilos de cloreto de potássio. E cloreto de potássio nada mais é do que sal. Ele é um sal. Então, aqui eu posso dar um exemplo desse. Bem simples e objetivo. Então, se ele perde valor, eu só vou ter enchimento. Eu só vou ter pedra, eu não vou ter alimentação. Eu não vou ter nutrição de planta. Automaticamente, se o sal perde valor, eu não tenho o quê? Não tenho como salgar a comida, não vou ter uma qualidade, não vou ter sabor. Então, basicamente é isso. Perdeu. É inútil. É inútil. Então, quando a gente só cumpre tabela, Isso mesmo. em alguns lugares, a gente é inútil. A gente não serve nem para estar na terra. Isso mesmo. Era melhor a gente ter morrido Peso morto. e feito história até o lugar que a gente está. E não é nem sobre enaltecer o nosso nome. É sobre servir de nutrição para alguém. Só isso. E aí a gente volta ali atrás, onde a gente falou sobre o quê? Sementes que caíram num solo fértil. Geraram raízes e depois geraram frutos. Certo? Ou seja, elas foram nutridas. Tinha potássio na composição daquele solo. Tinha sal na composição daquele solo. Se nós não somos sal, nós não conseguimos nutrir as pessoas. Nós não conseguimos gerar vida em outras pessoas. Eu falo gerar vidas como vocês falaram. Não é só gerar um outro cristão. Mas aí entra lá no começo. Amar o nosso próximo. Amar as pessoas que não nos beneficiam. Tudo isso é nutrição. Vou usar uma frase que a pastora Ivane usou numa pregação. Olha lá. O sal só serve quando some. Isso mesmo. O sal só vai fazer sentido na vida da outra pessoa quando ela engolir aquele ensinamento. Aí é bem mais do que a gente cumprir, bater a carteirinha nos cultos. Isso mesmo. Né? Então, é sobre isso. Salga em vidas. Isso, e agora eu lembrei de algo. Tem a minha esposa, Carol, ela gosta de assistir muito o Masterchef. Né? É muito bom, né, galera? Meu Deus. E uma vez o pessoal disse lá, acho que foi um dos chefes lá, fizeram uma pergunta lá para quem estava participando, né? Qual que é o maior tempero do mundo? Aí todo mundo começou a falar, é X, tal. E eles falaram assim, não, o maior tempero do mundo é sal. Uau. O maior tempero do Ô, mundo glória! é sal. E, cara, não existe, vamos dizer assim, a pior coisa é você chegar com fome, exemplo assim, 1h da tarde, né? Já tá no pico da fome, a fome já tá quase passando já, né? Aí você chega pra comer uma comida insossa. Ou muito salgada. Ou muito salgada. É os extremos, né? Mas assim, ou você não vai comer o suficiente. Você vai comer um pouquinho ali e vai abandonar. Não tem. Não saciou, não nutriu, Isso não mesmo. cumpriu com o propósito. Uma outra característica do sal. Quer falar? Só um pouquinho, negão. Só um pouquinho, galera. Já passa, Alan, pra Tília, já passa pra Renata, que ela fala o próximo. Certo. Eu tava comentando então que uma outra característica do sal é ele dar sede. Isso mesmo. Nós, como sal, nós temos que despertar essa sede nas pessoas. Isso mesmo. E a água é Jesus. É isso aí. Então, É um complemento, né? É um Verdade. complemento. É. Que massa. E Não é todo completo. mundo que já comeu uma comida bem salgada, partiu pra água, né? Ou seja, uma coisa vai se conectando.
Eu ia entrar em outro negócio que já ia falar de nutrição bovina aqui, mas daí deixa, cara. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. É muita coisa. Vamos, a gente, ó, galera, Acho que é é Ah, entendi. 9h25 mais ou menos. E a gente tá no capítulo vamos ter 4 que de dar 10 uma capítulos, corrida. vamos dar um gás. Agora a Renata vai comentar um pouco sobre o capítulo 5, que é Servindo Restos a um Deus Santo. Boa noite. Bom, o capítulo, ele já dá um chute no estômago, né? Que fala servindo o resto a um Deus santo. E logo na primeira página fala em um trecho aqui que, de acordo com o ponto de vista do escritor, ele fala assim que um cristão morno é uma contradição. Na verdade, esse conceito não existe. Sendo bem objetivo, o que ele está querendo dizer é que as pessoas que frequentam a igreja, mas são mornas, não podem ser consideradas como cristãs. Nós não vamos ver eles quando chegarmos no céu. Sim. E essa parte já dá um... né? Meu Deus. E outra coisa que vocês já até falaram é que a indiferença é que Jesus está dizendo à igreja que, por ela ser morna, ele será vomitado da boca dele, né? E não existe nenhuma outra forma e nem maneira suave a palavra vomitar. No original grego, essa é a única vez que ela é usada no Novo Testamento e tem conotação de esforço para vomitar, náusea, ânsia de vômito. E muita gente lê essa passagem bíblica e presume que Jesus está se dirigindo às pessoas salvas. E ele deixa a pergunta, por quê, né? Como que a gente pode associar o vômito à salvação? Não tem lógica. Exatamente. Eu vou falar bem rapidinho. Aqui na página 81, eu grifei um outro trecho que fala que, além disso, procurei fazer essa leitura sobre a perspectiva de uma criança de 12 anos. Eu falei, cara, eu vou me desafiar a ler a Bíblia como uma criança. Que massa. Porque a Bíblia ela é tão clara, que ela fala no coração de uma criança de 12 anos que não entende muita coisa, né? Glória a Deus. Então, aqui ele nos encoraja a fazer isso, ler a Bíblia com uma perspectiva diferente. E ele tira uma conclusão sobre essa leitura, né? Que ele fala que a de que o chamado de Deus a um compromisso com ele é bem claro. Ele quer tudo ou nada. A ideia de uma pessoa se considerar cristã sem ser uma seguidora dedicada de Cristo é absurda. E aí fala também da parábolas do solo, aqui ele dá, né, uma grife sobre a parábola, que vocês já comentaram bastante no capítulo anterior, então vou pular para frente. E fala que a intenção de Jesus nessa parábola era comparar o único solo bom com os que constituíam alternativas legítimas. Para ele, havia apenas uma opção para o verdadeiro cristão. Glória a Deus. Tipo, Deus deu tudo, né? Como que a gente Sim. pode escolher não dar tudo? É tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. ou Não nada. tem como ficar em cima do muro, né? É tudo ou Aqui, nada. se você ficar em cima do muro, você vai ser vomitado. Você não vai ter ali a opção de chegar para Jesus e falar, cara, eu não sei. Não existe isso, é sim ou não, né? A palavra fala, é sim, sim ou não, não. E outra parte que eles falam que elas demonstram que nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com o amor pelo rei. Então, a gente se preocupa mais o que a gente vai conquistar lá em cima do que amar Jesus aqui na terra, né? É o que eu entendi, meu ponto de vista. Não. Glória a certeza. E Deus. aqui fala que posso ir para o céu sem crer e amar Jesus de verdade? As pessoas acham que fazendo doação, sendo boa samaritana, elas estão ganhando um espaço no céu. Hoje eu vi um influenciador falando, as pessoas julgam muito o meu estilo de vida, mas ninguém vê o que eu faço pelos pobres. E você que fica julgando e não ajuda? Mas, assim, eu penso que não é só isso, né? Não é só ajudar, não é só fazer o bem. Não é só dar dinheiro, dar comida ou dar uma cesta. Às vezes é só dar amor também. Às vezes você é tão amargurado que acha que o dinheiro compra o seu lugar lá no céu. E não é isso. E aí eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou passar para a Kathleen, porque minha bebê não deixa. Os Glória a bastidores. Deus. Maravilha, Renata. Muito bons os pontos que você trouxe. Realmente alinha o nosso coração com a vontade do Pai. De uma forma, assim, bem, vamos dizer assim, profunda. Fazer aquilo que Ele realmente quer. Glória a Deus. Gente,
Estamos ao vivo aí no nosso podcast, né, Vanessinha? Nossa Bora. entrevistadora, de frente com Vanessa Campos aqui. Alan, qual horário, por favor? 9h30. 9h30, a gente tá aqui comentando. Vamos correr um pouquinho aqui, mas agora a gente também tem uma galera que tá chegando nova aí. A nossa amiga Kathleen também tá aí pra compartilhar. Antes de ir pro próximo... Opa! Aê, Antes- galera! Antes de ir pro próximo, tem a página 87, que me marcou bastante. Que o autor, ele faz uma Nossa. confissão, né? Ele fala assim: durante anos, entreguei ao Senhor apenas os restos, e não sentia vergonha disso. Simplesmente ignorava as escrituras e me comparava com os outros. Os ossos que eu jogava para Deus tinham mais carne do que os ossos que os outros atiravam. E por isso eu achava que Meu estava Deus. fazendo uma grande coisa. É fácil nos encher de coisas e em seguida oferecer a Deus apenas as sobras. Oséias 13:6 diz: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. E quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Nossa. E quando eu li esse versículo, eu peguei e fechei o livro assim de vergonha, né? Como se Deus não fosse me ver. Fechei o livro de vergonha, assim. E falei: Deus, eu sou esse versículo de Oséias. Porque aquilo que você comentou das bênçãos nos afastarem de Deus. Ele fala assim, é Deus falando, quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. E quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Deus nos dá tudo. Se Deus nos deu vida, nos deu saúde, nos deu inteligência, capacidades, tudo vem dele, tudo é para ele. E a gente pega tudo isso, se enche, usa tudo para o nosso benefício, fica satisfeito, se acha, tipo, não, eu sou inteligente, eu sou boa nisso. Eu ajudo os pobres, tá vendo? Os ossos que eu jogo, eles têm mais carne que o dos outros. E eu fico orgulhosa disso, e então eu esqueço de Deus. E eu falei: meu Deus, que vergonha. Nossa, Vanessa, você foi cirúrgica nisso. E eu lembrei daquela passagem da viúva que Ai, sim. entrega 2 moedinhas para Cristo, né? As únicas moedinhas que ela tinha. Enquanto todos estavam ali entregando, vamos colocar ali, vamos dar exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que ela tivesse entregado R$2. Enquanto todo mundo estava fazendo o pix ali de milão, 5.000 e tal. Cara, ela vem e entrega, ó, Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. E o Senhor fala: eis que ela entregou mais do que todos vocês. Ou seja, não é questão de valor, mas é o que está primeiro no seu coração. Custou? Custou, né? Tipo, né? É muito ou é forte. resto? Custou ou é resto? Custou ou é resto, né? Nossa, meu Deus, cara, Deus já vai dando. E assim também, Vanessa e Lucão, eu acredito que muitas vezes a gente só coloca essa questão financeira muito assim, que é o mais que a gente Acho que é vai o mais falar, palpável, né? né? É o Sim. mais isso. Me fugiu a palavra, mas enfim. Mas muitas vezes você tem tempo para investir em vidas e não faz. Às vezes o dinheiro nem é a dificuldade maior. Às vezes você tem dificuldade de sentar com alguém, instruir o caminho. Porque vai dizer qual que é mais fácil? Você pegar um dinheiro, fazer uma... Vou comprar um livro para alguém aqui, ó. Tipo, uma Tá. oferta. Ou você vai no mercado, vou fazer um rancho bem massa e entregar para a pessoa. Ou te custa discipular aquela pessoa. Ter tempo de Isso. mesa, ter intimidade, ser vulnerável. O que custa mais? Porque, assim, ó, quando a Renata estava falando da psique da criança de 12 anos, não é que ela não sabe, mas ela está aberta ao novo. Um cristão novo está aberto ao novo. Tá com sede, né? E aí a gente, dinossauro, não está. A gente já está impregnado algumas coisas em nós, do nosso achismo. E a gente não tem coragem de sentar com alguém e ensinar o caminho. Eu lembro que há um tempo, até pouco tempo, não muito tempo, eu inclusive falava assim: mas Deus, eu sofri tanto para aprender isso. Eu não vou ensinar para ninguém. Quem quiser que vai orar e vai jejuar, vai fazer o que quiser para aprender. Percorra o caminho Eu das não é, pedras. Andressa? Eu falava isso, falei: cara, que vão se lascar. Eu vou ficar no meu mundinho, aqui no meu mundinho fechado. Eu sou incrível com Deus. Os outros que sofram. E é sobre isso. Às vezes não é porque eu falar de mim. Para mim, não que eu tenha toda essa riqueza, mas eu recebo, Senhor.
Tá ouvindo, né, alma? Espírito. Mais difícil para mim não é dizer assim, gente, vamos juntar um dinheiro ali, nem que seja 5, 10, 50, a gente dá um jeito. Mas sentar, cara, com alguém para dizer assim, olha, isso aqui, dessa forma, pegar na mão e caminhar 2 milhas, 3, 4, é bonito da gente falar, mas é difícil da gente fazer. Então, que a gente seja moedinha, falei com a Andressa hoje sobre isso, e que a gente tenha essa sensibilidade de entender se para você o dinheiro está dominando demais, você doe. Agora, se você tem tempo, já tem um pouquinho de bagagem, entende que dá para ajudar, ajude. Sirva com as moedinhas da viuvinha. Isso mesmo. Entenda que o dinheiro é um servo, que o que você adquiriu em Deus é para facilitar a vida de outras pessoas. Glória a Deus, Adriana. Muito obrigado por compartilhar também com a gente. No finalzinho do capítulo 5, o autor ele faz algumas perguntas, né? Você está disposto a dizer que ama Deus e que ele pode fazer o que quiser da sua vida e outras perguntas, e dele fala assim, se a resposta a essas perguntas for sim, então torne suas ações compatíveis com esse discurso. E é o que a gente precisa fazer, ser igreja, ser ação mesmo. Vai lá, Cat, capítulo 6, quando você ama. Peraí, deixa eu só fazer um adendo aqui. Vai, rapidão. Rapidão. Na página 89, Tim Keezer afirmou: Sim. nosso maior medo como indivíduos e como igreja não deveria ser o fracasso, mas o sucesso nas coisas da vida que não tem valor, né? Então isso também então isso também alinha o nosso coração, né? Pra gente, cara, guardar isso bem lá no fundo. Não adianta eu ter sucesso em coisas Inútil perante Deus, né? Isso aí. Isso é muito forte. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kathleen. Esse capítulo 6, gente, enquanto vocês estavam conversando, eu fui entendendo um pouquinho o porquê que realmente era para mim falar sobre esse capítulo. Porque hoje pela manhã, o tempo todo, eu estava pensando assim, Jesus, eu gostei do capítulo 7, do capítulo 9, porque o capítulo 7 é o melhor da vida mais tarde, e o capítulo 9 são os testemunhos, que foi assim, algo que me marcou muito. E aí eu pensei assim, não, peraí, Jesus, sobre o que você quer que eu comente? E aí, esse capítulo 6, ele fala o quando você ama, a gente voltar aquele início da nossa caminhada com Cristo, sabe? Quando a gente se pega tão apaixonado por Cristo que a gente é capaz de fazer qualquer coisa. E é justamente isso que começa a falar ali o capítulo. No começo, ele diz assim, envergonho-me de minha falta de desejo. Quero desejar-te, anseio por ansiar-te por inteiro. Estou sedento de ti. Estou sedento de mais sede de ti. Então dá-me graça para me erguer e te seguir, desde essa planície escura por onde tenho vagado há tanto tempo. E aí ele dá um exemplo da vovó Clara, e o amor que ela tinha por Jesus, as experiências dela dela passar horas preciosas com Jesus. E aí, na página 98, fala assim, quando você está mesmo amando alguém, percorre grandes extensões para estar ao lado dessa pessoa amada. Vocês serão capazes de dirigir durante horas para estar juntos, mesmo que seja por um período de tempo muito breve. Não tem problema ficar acordado até tarde da noite, esperando para conversar. Caminhar sob a chuva é romântico e não desagradável. Você está disposto a gastar uma pequena fortuna com a pessoa a quem ama. Quando os dois estão longe, o coração dói e até entristece. Você só consegue pensar nela e pula de alegria quando os dois têm uma oportunidade de ficar juntos. E aí, pensando sobre o meu relacionamento com Deus, tipo assim,
eu lendo principalmente essa parte, assim, eu acho que uma vez pode ser até um pouquinho parecido, sabe? Tipo, não teria problema eu ficar até 3 horas da manhã conversando com Deus. Não teria problema eu passar mais de 1 hora lendo a Bíblia. Não teria problema eu passar por alguns momentos tristes, mas quando chegar na minha casa, eu simplesmente sentar na minha cama e me despejar, sabe? Glória a Deus. É igual o Andressa estava falando sobre a questão da intimidade de um casal quando você fica nu, sabe? Tipo, não teria problema eu expor todas as minhas fraquezas para Deus. Então, Ele te conhece. nessa Glória a parte, Deus. é tipo assim, quando a gente realmente ama, a gente é capaz de muita coisa, de tudo, né? De fazer aquilo que, inclusive, na parte do perfil do cristão morno, fala sobre isso, que o cristão morno acha radical tudo aquilo que Jesus manda a gente fazer, que Jesus pede, tipo assim, que é um mandamento, né? Então, essa parte me chocou bastante, porque quando a gente, tipo assim, eu vendo a minha entrega de antes e de agora, às vezes não é da mesma forma, até por conta de um entendimento. Tipo assim, antes a gente fazia muito, mas talvez não entendia. Sim. E agora que entende, então por que não faz? Isso. Tipo, se você entende que é melhor dar do que receber, por que agora só quer receber e não quer entregar nada? Né? Glória a Deus, Kathleen. Caramba. Ai, gente... É isso aí, continua. E eu tava muito nervosa por conta disso, porque enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando assim, Jesus, eu vou começar a falar sobre... Tipo assim, tá todo mundo aqui apanhando adoidado, e eu vou começar a falar do capítulo sobre amor, que foi o que você que quis que eu falasse. E aí, tipo, qual o nexo disso? Mas o nexo é que, sabe, a gente apanha primeiro para depois compartilhar o chicote com todo mundo, então... Vou apanhar sozinho. E a gente consegue ver isso que você está falando assim nos seus olhos, no sentido assim, eu quero entregar mais, eu quero viver mais, eu quero fazer aquilo que eu ainda não estou fazendo, com as suas limitações, com a gente sabe, né? A gente tem muitos afazeres, né? Entre aspas, né? Mas a gente dá para ver nessas pequenas palavras, nisso que você preparou, que você quer entregar mais para Deus. Eu tenho certeza de que Deus ele vai cada vez mais estar mais próximo de você e você vai estar ainda mais próximo dele. Amém. Glória a Deus, Kathleen. Uma parte da... É que eu e minhas anotações que parece meio complicado. Ela escreveu o livro de novo lá nas anotações dela. Uma parte que eu anotei é que o amor ele é um combustível. Eu anotei essa parte para me poder explicar, porque para fazer todas essas, tipo assim, fazer todas essas loucuras, tipo assim, por Jesus, sabe? Então, a gente tem que ser movido por alguma coisa. E eu até linkei isso com o próximo livro, no caso, né, o Manso e Humilde, que ele fala assim, qual tem sido a sua motivação... basicamente isso, né, não com essas palavras, mas qual tem sido a sua motivação para acordar, que você acorda todo dia de manhã, sabe? Qual é o motivo que você acorda e qual que é a sua motivação para seguir aquele dia? Glória a Deus. Né? E aí, vendo essa parte, se a gente... a gente quer, sabe, gastar esse tempo com Jesus, amando ele por quem ele é, né? Igual vocês já falaram aqui, muitas coisas, tipo, não é... A Gabi também comentou, não é pelas ruas de ouro no céu, mas é por aquele que está sentado no trono. Isso. Então, se a gente quer amar esse Deus, amar esse Jesus que se entregou, a gente tem que ser movido pelo amor dele. A gente é movido pelo amor dele. Porque até a nossa vontade, aquilo que a gente quer fazer, foi ele que colocou em nós, porque ele nos planejou. Então, tipo assim, isso vai juntando tanta coisa dos outros capítulos que, sabe? Ô Kathleen, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você já fez algum ato, assim, entenda assim, um ato amoroso para Deus? Exemplo, já escreveu uma carta para Deus? Você já fez... Porque, assim, eu vou te falar o que eu já fiz. Eu tenho um livrinho lá, que é o meu livro das promessas. Então, assim, quando eu recebi uma palavra que eu iria me casar e tal, eu colocava no livrinho. Toda vez que Deus falava comigo, eu colocava. E eu também tinha o hábito de escrever para Deus.
E também um hábito que eu gerei, e Deus ele tem falado comigo, sempre quando eu ia almoçar ou quando eu ia me alimentar, eu colocava um prato para Deus, ali do meu lado. Então, são atos assim que eu acho que assim, a gente tem que passar do normal pro radical. Talvez o cara fale assim, isso não tem nada a ver. Cara, mas tem muita coisa. E eu lembro, e a Gabi tá aqui, eu lembro que uma vez eu sonhei com a Gabi e eu sonhei que ela fazia isso. Eu lembro, acho que até comentei com você, né, Gabi? Eu lembro que eu sonhei, tipo, Deus deu um sonho assim, bem nada a ver. Eu sonhei com a Gabi, que a Gabi tava se alimentando, tinha 2 pratos. E aí eu fui e falei pra ela. Então, Deus ele vai nos mostrando um relacionamento mais acessível. Que às vezes a gente pensa, Deus ele tá lá em cima, a gente não consegue. Não, cara, ele tá do meu lado. Ele tá aqui comigo em todos os momentos. Né? Por isso ele chama a gente de louco, né? É isso aí, porque a gente é louco. Uhum. E respondendo a sua pergunta, sim. Inclusive foi até uma questão no meu trabalho, que a Mônica tá aqui. ela não sabe, mas vai ficar sabendo disso agora, né? Que sempre quando eu trabalho na recepção de uma empresa, então sempre que eu abro a porta, tem uma grade, eu abro a grade e aí eu abro a porta. Eu penso assim, né? Lembrando dessa ação. Poderia só dar as 2 voltas na porta, porque eu sei que está aberto, então eu deixo ali. Mas tem vezes assim que é aquela coisa intencional, sabe? Eu abro a porta, puxo ela, aí, como bem cedinho, eu dou bom dia para Jesus, peço para o Espírito Santo entrar, para ficar ali. Né? E essa questão do prato também já teve, assim, não com o prato, né? Porque ali na recepção eu trabalhando, simplesmente chamar Jesus para sentar ali e colocar um copo de café para ele e pedir para ele participar do meu dia. Então, eu creio que sim, foi uma ação, sabe, e realmente parece uma coisa louca ou alguma coisa sem sentido, mas quando a gente chama, é intencional, sabe? Aquela coisa, eu quero que Jesus esteja aqui, sabe? Porque eu entendo essa minha necessidade, porque a gente é que precisa de Jesus. Então, quando acontece essa ação intencional, eu realmente, sim, sabe, é nítido, você vê que o dia é outro, completamente outro. Glória então, a Deus. realmente faz efeito. Gente, peraí. Por causa tá do horário, a Adri fala, deu aula encerra. Aí a gente faz o momento final e o sorteio. Falta ainda 4 capítulos para a gente comentar, mas a gente vê para estar agendando outra live, porque realmente é muito assunto. E já está tarde, então a Adri fala, a aula encerra e a gente faz o sorteio. Fazer um adendo no que o Lucão estava falando, Davi fazia muito isso, né? Por isso que a gente tem salmos. Né? Salmodiava falando de Deus e tudo mais. E um filme legal para a gente entender o que é isso é Cartas para Deus. Não sei se vocês já assistiram. É um menino que teve câncer e ele escreveu cartas, tá? Então, só isso. Cartas para Deus. Uau. É sensacional. Então, galera, falar um pouquinho para concluir. E enquanto a Catherine estava falando, eu lembrei de alguns períodos, enquanto eu estava lendo, que foram bem especiais, assim, porque eu acho que o Espírito Santo ele trabalha na vida de cada um de uma forma diferente, ele nos molda, né? E esse livro ele é muito, muito louco. É Louco Amor. Louco mesmo. Amor. Porque ele nos... Ao mesmo tempo que ele nos exorta, ele nos mostra que nós somos amados, que nós precisamos amar, que nós precisamos olhar para o lado, que nós precisamos olhar para frente, que nós precisamos olhar para cima. Isso é muito louco. E é difícil viver isso. E eu lembro que eu estava lendo o capítulo 4, que acho que é o que mais a gente comentou. Eu comecei a chorar. Falei, Espírito Santo, que vida eu estou vivendo? Eu quero te amar dessa forma, eu quero viver esse amor louco de verdade. Enquanto a Catherine falava, eu me lembrei desse momento. E aqui no finalzinho do capítulo, tem um trecho que eu acredito que é tipo uma oração, que eu acho que faz muito sentido a gente encerrar lendo ele, que diz assim, na página 109. 109?
Jesus, eu preciso me entregar ao Senhor. Não sou forte o suficiente para amá-lo e andar ao seu lado por esforço próprio. Não sou capaz e preciso do Senhor. Preciso de modo profundo e desesperado. Acredito que vale a pena, que o Senhor é melhor que qualquer outra coisa nessa vida ou na vindoura. Glória a Deus. Eu quero o Senhor, e quando isso não acontecer, eu quero querê-lo. Aleluia. Seja tudo em minha vida. Tome tudo que há em mim. Faça o que o Senhor quiser comigo. Nossa. É a última parte do livro que ele fala assim: alguém com quem eu posso ser sincero. Que nós sejamos sinceros. Porque, cara, se a gente for olhar os capítulos aqui, muita coisa a gente não faz. Nossa. A gente não é. 90%. E sem ele a gente não consegue. Não tem como. Pra amar E- Deus, a gente precisa de Deus. A gente precisa dele. É tudo pra ele, por meio dele. Exato. Glória a Deus. Galera, é isso. Glória a Deus. Qual- Encerramos e dizendo. qual- Tu pode falar? Pode terminar? Não, eu ia falar já do sorteio, pode encerrar. Ah, do sorteio. Podia pular por assunto. Eu quero o Senhor, e quando isso não acontecer, eu quero querê-lo. Que a gente possa querê-lo. Quando a gente. Essa parte. Só terminando, tá? É que essa parte da. Esse capítulo ele começa e termina com uma oração, acredito, né? Porque essa parte do eu quero querê-lo, ali no começo do capítulo ele fala anseio por ansiar-te por inteiro. Então Aleluia. Ai, gente, é É isso. maravilhoso. Massa. Vanessinha, você que leu todo o livro, né? Provavelmente na próxima live a gente já vai ser outro livro, mas assim, um geralzão do que esse livro representou para você e o que representa hoje para nós, do que nós estamos vivendo hoje, em 2023. Por favor. Acho que um resumo do livro, ele é um chamado para ação. Um chamado para um relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus, ele não vai parar em nós. Ele nos traz uma visão de reino. Ele nos faz olhar para Deus e nos faz olhar para o próximo. Então, eu não vou conseguir amar o próximo se eu não tiver um relacionamento com Deus. Porque esse amor não vem de mim, é Deus que dá. E eu só vou conseguir amar a Deus se eu tiver um relacionamento com Ele, conhecer quem Ele é, porque eu não amo algo desconhecido. E Ele vai me entregar esse amor no dia a dia. Então, o principal, assim, é um chamado para ação. Mas a gente não vai conseguir essa ação como cristão mesmo, de espalhar o reino e cumprir com aquilo que Deus nos ordenou, sem um relacionamento. É aquela coisa, é tudo por Ele, para Ele e vem dEle. Tipo, não é de nós. Então, esse livro, ele me trouxe, assim, um despertar de coisas que Deus já tem ministrado há meses. Que nós estamos muito cheios e que é tempo de distribuir, sabe? Deus já nos entregou tanto. Estamos obesos espirituais. E o nosso corpo como um todo está sofrendo com essa... Sabe? Tipo assim, quando você come e a pessoa fala assim, a minha sobremesa favorita é brownie. E daí eu comi tanto, a pessoa fala assim, eu tenho brownie. Eu falo assim, menina, eu vou vomitar. Não aguento. É como se a gente estivesse cheio espiritualmente, que não aguentamos mais nada. E isso nos está adoecendo. E agir por não compartilhar com o próximo. Sabe? Então, acho que esse é o resumo do que Deus ministrou comigo. E eu vou orar, e daí o Alan faz a pergunta do sorteio. Tu preparou alguma? Sim, só para concluir, eu lembrei aqui do capítulo 9 que eu também tinha marcado de falar. Bem rapidinho, no capítulo 9 ele fala sobre os testemunhos de algumas pessoas que o Francis Chan conhece e tal, e acrescenta no livro. E no capítulo 9 fala de um médico, que ele, muito novo, ele foi para um país para ser médico, para ajudar as pessoas dessa comunidade ali, daquele país. Um país pobre. De um país bem pobre. Sem E ele luxos. exerce um trabalho muito bom ali, ajudando aquelas pessoas, porque ele entende o propósito da vida dele. E quando ele fica mais velho, ele volta a morar com a filha dele, porque ele está com uns problemas de saúde. E ele melhora desses problemas e Ele fica inquieto. ele fica inquieto. E daí ele começa a ter umas dores de dente, né? E daí Aí ele vai tratar, né?
Ele vai tratar essas dores de dente e, resumindo, ele manda arrancar todos os dentes e coloca uma dentadura, porque ele não quer perder tempo. Ele queria voltar para o país para continuar sendo médico e ajudar as pessoas que ele já ajudava lá. Encontrou Então, o propósito. Tipo, é o amor, né? Exato. Essa é a ação. Né? Talvez Amor. para mim, para você, não seja arrancar os dentes. É um louco amor. Mas tem que viver essa loucura. Amém. Vou fazer uma oração, daí tu fala a pergunta, a gente faz o sorteio e encerramos a live final. Depois de muito tempo. A nossa equipe está Galera, assim, por fiquem favor. aí, hein? Fiquem aí. Tá quase acabando. Pai, eu coloco cada um aqui na tua presença, Pai, cada pessoa que assistiu ou vai estar assistindo a live depois, Pai. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor ministrou aqui essa noite venha gerar frutos em nosso coração. Amém, Que a gente se torne uma terra boa. Sim, e que a Deus. gente pare de apenas consumir e sejamos filhos obedientes, Sim, Jesus. que amam o próximo, que amam você e que Sim, Pai. demonstram esse amor Em nome de no Jesus. mundo, nesse tempo que estamos vivendo, Pai. Nós podemos ser só uma neblina, mas que a gente venha cumprir com o nosso objetivo no curto tempo de vida que temos. Sim, Deus. Que a gente olhe para a eternidade, te deseje, te ame, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, de maturidade, de amar a Ti, de amar ao próximo, que a gente venha compartilhar e finalmente agir, ser filhos obedientes, que cumprem com o Teu id, que cumprem com o Teu agir, Pai. Que a gente não venha se perder nas bênçãos, que a gente não venha se perder naquilo que o Senhor nos entregou e nos confortos dessa vida, mas que a gente Te ame acima de todas as coisas, Pai. Derrama do Teu amor, Pai. Nos ajuda a ser filhos obedientes e apaixonados por Você, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E vamos saber quem ganhou? Pessoal, Negão, faz a pergunta aí e antes de você ter a resposta de quem ganhou, gente, nós vamos estar sorteando uma xícara do Simbiose Store, tá? Ó, tem duas aqui, ó, a Vanessinha tá com uma. Depois tu procura o Simbiose Store para Depois retirar você teu procura prêmio. A nossa diretora lá do Simbiose Store, que é a Andriele ou o Tarsis, e você vai retirar o seu prêmio. Alan, faz a pergunta e aí antes de você falar o ganhador, eu só quero fazer alguns agradecimentos. Beleza? Perfeito, galera. Uma pergunta bem simples. Gente, ninguém sabe essa pergunta, só ele. É Só ele verdade. tem a pergunta. Pra gente não ficar muito tempo aqui, a pergunta é bem simples. Como que é o nome do autor do livro que a gente acabou de comentar 2 horas aqui? Vai lá, quem Quem comentar, comentar primeiro, primeiro, quem comentar primeiro no Instagram. lembrando que quem tá aqui não pode. Vai, tá bem fácil. Quem tá aqui não vale. É bem Então, fácil. quem tá nos assistindo aí Quem digitar e primeiro aí o souber nome do o autor nome do autor primeiro, e escrever o nome certo, vai. Vamos ver se é bom de Escreveu o atenção. nome certo, hein? vamos Tá lá, tá fácil. valendo. Tá valendo, fácil. galera, vai. Valendo uma xícara do Simbiose Store. Entra lá no Simbiose Store, siga a nossa página. Vamos Quer lá. fazer os agradecimentos enquanto isso? Quero também agradecer aqui, fazer um adendo especial. Primeiramente, agradecer a Deus por esse... Já ganhou? Já teve um ganhador? Vai, faz os Então, agradecimentos beleza. dele e anuncia. Já tem um ganhador. Mas eu quero agradecer a Deus aí pela vida de todo mundo que está aqui, por todo mundo que está no nosso grupo lá do Simbiose Books, né? Começamos esse projeto assim de uma forma um pouco... Sem saber como Deus ia sem conduzir. saber como Deus ia conduzir, mas graças a Deus está se ganhando forma a cada dia mais. E quero agradecer também ao Jackson, o nosso amigo aí, o nosso líder do departamento de mídia, né? Acho que né, Jackson? De mídia, né? Você, né? Comunicação, ele é bem... né? Comunicação. Ele é bem... O Jackson, agradecer a ele, é um cara que sempre é prestativo, fazendo... Tá aqui um monte desde de cedo. coisa. Tá aqui desde cedo, ele começou a mexer nessa estrutura aqui. Desde cedo. Agradecer também ao pastor Marco, que auxiliou o Jackson. A Andressa, que disponibilizou algumas das câmeras dela aqui para estar com a gente. O pastor Barroso, que disponibilizou essa sala aqui linda. A gente vai deixar arrumado, pastor. Vamos tentar deixar o máximo aqui. E agradecer todos vocês que estiveram conosco nesse Simbiose Books estilo podcast. Beleza? Quem gostou, vai dando um okzinho aí, dá um beleza aí, que se Deus quiser, no próximo vai ser assim, né, Vanessinha? Amém. Agradecer também a Vanessa, nossa mediadora. Tem feito um trabalho maravilhoso lá com o Simbiose Books.
E você que quer conhecer o Simbiose, o nosso grupo de jovens, vem aqui com a gente no sabadão. É só encontrar um desse pessoal que tá aqui que a galera vai dar as informações para você. Você é o nosso convidado especial junto com Jesus. Mas lembre-se, Jesus é primeiro. Fechou? Galera, Tadadadã, quem é o vamos lá. ganhador? Ganhador, galera, foi o João. João, qual João? João Vitor. Ô, Joãozinho! Parabéns, João! Passa na Simbiose Store retirar. É primo do Júlio? Joãozinho? Joãozinho, cara, que Deus te abençoe, ó. Xícara tua aí pra você acordar cedo lá no Voa e tomar um café com a gente, fechou? Joãozinho, retira ali com a Andriele e que Deus te abençoe. Amém? Valeu, Beijão, galera! galera. Valeu. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até mais.